Bom, estamos chegando para mais uma visita da Ovinocultura de Corte, município de Mococa, no estado de São Paulo, Estância Conquista. Eu estou aqui com o casal Andresa e Matheus. Obrigado por nos receber no dia de hoje. Vamos lá para conhecer o projeto? Vamos nessa, vamos tocar. Vem chegando. Vamos lá para conhecer mais um projeto da Ovinocultura, onde vai ter a oportunidade de conhecer detalhes nessa visita de hoje. Bom, Matheus, o seu sistema de produção aqui semi-intensivo, né, as ovelhas vão a pasto, né? Vamos a pasto, sempre. É o momento agora de você soltar as ovelhas dos piquetes aqui, nós vamos ter a oportunidade de acompanhar esse trabalho. É isso aí, exatamente. Agora ele vai soltar no piquete determinado por dia para dar a rotação de piquetes aqui. Então vamos lá, vamos acompanhar esse trabalho, vendo aqui as ovelhas vem, que vão a pasto aqui. Vem, ovelha, vem. Nos piquetes rotacionados, aqui na Estância Conquista, município de Mococa, aqui no estado de São Paulo. Vem, ovelha, vem. Vem, ovelha. Vai. Ovelha. Vai. Vai, vamos, ovelha. Vai. Ovelha. Ovelha, vai. Vai. Vamos. Matheus, no sistema de produção semi-intensivo, você tem trabalhado aqui boa parte do rebanho a pasto, né? Exatamente. Como é que tem sido feito esse seu planejamento alimentar aqui na pastagem? Aqui na pastagem, a gente divide a área total em 11 piquetes e a gente vai trabalhar a altura do pasto e cada período, então, as ovelhas vão estar pastejando em um piquete, estão fazendo assim a rotação, tá? A gente planeja aqui, nossa taxa de lotação está em 2,1 unidades animais, então uma taxa alta, né, bem intensiva. E nós trabalhamos aqui, por enquanto, com 50 kg de nitrogênio por hectare, ano. Estamos já precisando aumentar, fazer algumas correções no solo para a gente manter. Porque é isso aqui que vai fazer o negócio ser rentável. Sem ser dessa forma, essa rotação, a gente não consegue fechar a conta aqui com as ovelhas. E além disso, como a gente tem uma área aqui de 10 hectares, a gente não consegue estar expandindo muito se a gente não intensificar o que a gente já tem. Então por isso que a gente faz esse sistema de rotação e adubando os piquetes. Matheus, para quem está acompanhando a Expedição Ver Brasil, não tem a familiaridade ainda, muitas vezes, com as denominações técnicas, né? Quando a gente fala em unidade animal, nós estamos falando em 450 quilos, né? Então você está falando aqui em média 20 ovelhas por hectare. 20 ovelhas por hectare. Por hectare, que é a média que você está mantendo isso aqui. E tem conseguido manter em todo período do ano, mesmo no período seco do ano, você no período seco, a gente faz suplementação com silagem no coxo à tarde. Ok. Aí a gente faz essa suplementação. Pode ser silagem de milho que a gente produz, como também a de capiaçu. Mas você tem conseguido, então, fazendo esse planejamento alimentar, de ter a reserva no período da seca e no período das águas, você mantém os animais exclusivamente a pasto, só algumas categorias confinadas. Exatamente. Só os cordeiros, né, que são destinados à venda, que ficam 100% confinados. As mães, as matrizes, né, em geral, pode estar vazia, pode estar prenha, pode estar parida, elas têm que vir para a pastagem, senão a conta não fecha. Perfeito. Então, conhecendo um pouco do detalhe aqui do planejamento alimentar, nós vamos conhecer ainda mais dos trabalhos sendo feitos aqui na Estância Conquista. Matheus, na sua divisão de piquetes aqui, você tem trabalhado com cerca elétrica, não é isso? Cerca elétrica, isso aí. Bom resultado? Muito bom, as ovelhas respeitam bem, tem que estar roçada e o choque tem que ser forte, bem aterrado, mas funciona muito bem, as ovelhas respeitam, tá? Eu já cheguei até a usar aqui com 2 fios só, elas respeitavam, aí uma ou outra que pulava, aí eu aumentei, mas respeito. E você fez um trabalho também interessante que você dimensionou, fechando corredores aqui, que facilita o tamanho da tronqueira, é a largura do corredor, não é isso? Exatamente. Então, como a gente vê aqui, foi onde elas subiram no corredor e entraram nesse piquete. Daí aqui fica fácil. O choque está desligado no momento, eu venho, do jeito que elas tá fechado aqui para elas entrarem, eu venho aqui e faço tipo um colchete mesmo, com a porteira. Ok. Aí eu fecho aqui. E para o choque tá passando, eu fechar o corredor, eu fecho desse lado aqui. A gente faz sisteminha de colchete, bem fácil de fazer. E aí para ligar o choque, eu ligo essas manoplas aqui. E aí pronto, agora o choque tá ligado. A gente tem visto o produtor, de modo geral, um pouco resistente ainda de utilizar a cerca elétrica para ovinocultura.
né? E a gente tem procurado mostrar sempre que tem oportunidade que ela é eficiente. Muito. É uma instalação relativamente de baixo custo comparado com os cercos tradicionais. Nossa, com certeza. E muito funcional, né? É muito funcional e assim, é igual você falou, é baixo custo. Não adianta, você vai pagar numa cerca dessa aqui na região tá R$10 o metro só de mão de obra. Você coloca mais material aí, você tá fazendo R$15 ou R$16 o metro. Aí você pensa, para você piquetear tudo, aqui nós vamos ter aqui quase 2 km de cerca. Fica um valor altíssimo, né, para cerca. E ainda mais as ovelhas às vezes não respeitam. Uhum. Agora você colocando o choque, você paga num rolo aí de 1000 metros, vai pagar R$100, R$110. Então fica muito mais em conta. Além de ser fácil de você mexer, e se você precisar abrir para arar, gradear algum lugar, você consegue tá mexendo. Um detalhe, inclusive, aqui do trabalho que você fez aqui, que você utilizou vergalhão, né? Junto com vergalhão os isoladores, de né? construção, ó. Barato. Você compra a barra de 12 metros, serra. Eu serro eles com 1,20. E você compra os isoladorzinhos. Cada isoladorzinho desse tá saindo aí uns 57 centavos cada um. E aí você vai fazendo, você vai colocando a distância de um e outro de acordo com que você vê a necessidade. Então, com o isolador aí e com o vergalhão de aço, com a fiação, você conseguiu reduzir bastante o custo, com bastante eficiência no manejo das ovelhas. Sim. Né? A única coisa só é que você tem que ficar cuidando, né? Mas aí claro, você passa um hand-up embaixo, dá uma roçada, acabou. Não tem problema nenhum. Estamos vendo aí o manejo aqui também, separação por cerca. Você que acompanha a Expedição Verde Brasil, que ainda tem alguma dúvida em relação ao uso da cerca elétrica, fica em mais uma propriedade que a gente está visitando com o uso eficiente da cerca elétrica. Então você tem feito um trabalho aqui com as ovelhas paridas, que é o controle da mamada, né? A famosa mamada controlada. Como é que tem feito esse trabalho e por que você adotou esse sistema? A gente então, a gente faz assim, lá a gente tem o cripe no barracão, então a gente separa as ovelhas, né, que estão já paridas há mais de 15 dias. A gente separa elas dos cordeiros, os cordeiros vão entrando no cripe e elas vão passando. Né, nós vamos meio que filtrando assim, elas vão passando. E depois a gente vem e solta elas para pastagem. Isso aí é bom porque a gente reduz custo com a matriz, então a matriz está no pasto, ela tá consumindo forragem barata, e também ajuda no cordeiro, que o cordeiro fica comendo cripe. E além disso, tem outra coisa boa, que ela volta a ciclar mais rápido. Então tem pesquisas aí que falam que ela volta a dar cio mais rápido. E o macho, inclusive, está com elas aqui. Então a gente consegue, com isso, reduzir nosso intervalo entre partos de até 6, 7 meses. Hoje o seu intervalo entre partos está nessa faixa. Tá nessa faixa aí. Quer dizer, a ovelha, a gente costuma brincar que é um inquilino que tem que pagar aluguel, né, Matheus? O aluguel dela é colocar cordeiro no chão, né? Exatamente. Dizer, não pode estar parada, ovelha, vazia, né? Não pode ter ovelha sem estar prenha ou sem estar parida. Senão a conta não fecha. Você tem trabalhado com o reprodutor nas ovelhas após a aparição, também nos 15 dias? Isso. Quando você começa a mamada controlada, o reprodutor já fica junto. Exatamente. Então a gente fala 15, é de 15 a 30 para formar lote, né? Ok. Então aí a gente já coloca o macho junto com elas. Porque aí, com o primeiro cio que ela der já é para estar emprenhando. Perfeito. Então por isso que a gente faz a mamada controlada. Na verdade é um manejo que ano passado a gente não fazia. Nós estamos aprendendo agora melhor. A gente só tem aquele manejo na primeira semana que é mais complicado, dos cordeiros acostumarem. Mas depois ele fica bem fluido, as ovelhas sozinhas já vão saindo, os cordeiros vão entrando no cripe. E é muito bom, dá resultado muito bom para a produção. Esse lote que nós estamos vendo de ovelhas aqui, por exemplo, foi solto agora pela manhã, você só recolhe agora no final do dia? Final do dia, lá para umas 3h30, 3 horas. E aí fica com o cordeiro até o dia seguinte? Até o dia seguinte de noite. E a gente faz isso todo dia, não tem sábado, não tem domingo, todo dia é feito isso. A gente não pode quebrar o ciclo. Então tem que estar sempre continuando essa rotina. Um detalhe aqui na pastagem também, além da divisão de piquete, você tem a preocupação do bem-estar animal. As áreas com sombrite, garantindo aí uma área de descanso para os animais também. Exatamente. Importante isso, né, Matheus? É que esse piquete aqui a gente não tem árvore. Então a gente fez o sombrite para elas estarem lá e é onde tem o bebedouro delas. Cada piquete desse tem 2 sombrites. E tem um até que eles estão meio caídos, que ontem nós tivemos um pé de vento aqui extremo. Então caiu árvore, caiu tudo para todo lado. Mas aí elas ficam embaixo desse sombrite. E aí vai mantendo. Tem poucos animais aqui hoje, porque nós estamos no final da aparição, começo de outra. Então nós temos algumas ovelhas fechadas ainda nos 15 dias. E essas daqui já estão aí com seus 35 dias de parida. Mas é um lote menor, um finalzinho de parição. Daqui a pouco já inverte o lote. Inverte de novo. Um volume maior de animais. Exatamente. Estou vendo aqui mais detalhes aqui desse manejo do sistema
semi-intensivo aqui da Estância Conquista, município de Mococa, aqui no estado de São Paulo, vendo esse trabalho da mamada controlada no manejo nutricional. Matheus, você tem tido a preocupação de levar os custos na ponta do lápis, né? De olhar a ovinocultura de forma empresarial, né? E planejamento alimentar é fundamental e faz parte desse processo, né? Como é que você tem conduzido esse planejamento alimentar aqui na propriedade? Que estratégia você tem utilizado? Aqui então a gente faz silagem, né? A gente produz o nosso próprio volumoso para a época da seca. E essa silagem, esse ano vai ser de sorgo, mas a gente costuma fazer de milho e de capim. Nós temos uma capineira ali. Então a gente precisa disso para suprir o vale, né, que tem na produção de capim na época da seca. Que aqui na nossa região, ela acontece final de junho até começo de setembro. Que são épocas que o capim praticamente não tem crescimento, né? Não tem água, tá frio e tem menos sol. Então o capim trava o crescimento. A gente não pode deixar a ovelha passar fome. Dela virar igual o boi sanfona, ela engorda agora e na hora que chega na época da seca ela emagrece. Que aí ela emagrece e a gente não consegue produção. Exatamente. Então a gente precisa pensar já nessa época de abundância de forragem, o que a gente vai fazer para suprir a falta na época da seca. Então aqui a nossa estratégia é essa. A gente tem 2 hectares aqui que a gente faz plantio da forrageira, como eu falei, sorgo e milho, e temos também 6.000 metros quadrados de capineira, de capiaçu e camerum. Então é assim, a gente faz silagem, a nossa silagem é toda ensacada. A gente usa isso então para suprir qualquer falta que tenha no meio do ano. Até, por exemplo, o ano passado, que aqui foi uma seca muito brava, ela começou em maio e foi terminar em começo de outubro, né? Começou a chover de volta. Então se a gente não tivesse isso, provavelmente a produção teria sido bem comprometida. Então todo produtor, o técnico da área que atende, tem que ter esse planejamento forrageiro aí para essa época do ano de falta de forragem. Porque queira ou não, a ovelha está lá 365 dias do ano precisando de alimento. Precisando comer, exatamente. Dependendo do seu sistema de produção, no seu caso aqui semi-intensivo, que a pastagem tem menos oferta, com menor quantidade e qualidade, ter estratégia de armazenagem de alimento é fundamental. É fundamental. Como a gente não tem área em abundância, então a gente não consegue diferir alguma pastagem para estar trabalhando com isso. Então a nossa estratégia no momento é essa de produzir. A gente cede 2 hectares aí por ano para a gente fazer essa produção de volumoso e aí não veda a pastagem roda o ano todo. Perfeito, então vendo aí a estratégia de produção de volumoso aqui na área de produção de sorgo forrageiro para silagem aqui sendo produzido aqui na Estância Conquista. Bom, nós estamos aqui com um trabalho que vocês desenvolvem aqui, Andrés e Matheus, que é cuidado com o recém-nascido. É importantíssimo, né? Porque nós tivemos 5 meses de gestação da ovelha, nascimento, né? E tem que ter os cuidados necessários, né? Que cuidados são esses e por que fazê-los? Sim. Então, após o nascimento, a gente não de imediato mexe com o cordeiro, então a gente deixa a mãe criar um vínculo com o cordeirinho, e após ele estar sequinho, tudo certo, a gente faz a cura do umbigo, que parece algo básico, porém as pessoas erram e é onde ocasiona a morte. Muita morte de cordeiro é por conta disso. Que cuidados você recomenda nesse cuidado com o umbigo? Então, como que a gente faz? Eu vou mostrar aqui para vocês. A gente segura o cordeiro, normalmente fica essa parte do cordão umbilical comprido, a gente recomenda cortar com uns 2 dedos de comprimento, não fazer muito curtinho, porque aqui ainda tem uma cicatriz, né? Vai formar uma cicatriz do cordão umbilical. Então aqui a gente corta com os dois dedos, e aí a gente faz a cura com o iodo 10%. A gente tem que emergir todo o umbigo no iodo 10%. É importante que ele pegue não só o cordão, como a base de inserção também, né? Isso, que normalmente, inclusive, é onde dá bicheira, né, André? Sim. Normalmente ali começa a dar problema de miíase exatamente nessa inserção do umbigo. Sim, e às vezes a gente não vê, porque o animal fica, né, de pé assim, a gente não vê, não observa essa região. E é muito comum da bicheira. Então, um cuidado simples, rápido, né? É trocar 4 sacos de preguiça por um de coragem, né? É fazer, né? E garantir o cordeiro vivo, né? Com certeza, né? O mais importante. Uma ovelha sadia, com boa produção de leite, um cordeiro bom peso, um cuidado básico necessário de ser feito, né?
E além disso, a gente também faz a pesagem do cordeiro ao nascimento, para a gente ter esse dado, e a identificação dele com o número dele e com o número da mãe atrás do colarzinho. Para ter controle zootécnico, né? Isso. Nós vamos ver daqui a pouco exatamente mais esse controle zootécnico aqui, sendo feita a pesagem e identificação do cordeiro. Para você que está acompanhando a Expedição Zé Brasil, cura de umbigo, fundamental, importantíssimo para você manter a sanidade do cordeiro após o nascimento. Matheus, falando de manejo sanitário, né? Você falava com a gente sobre limpeza de instalações. Como é que é essa dinâmica, essa rotina que vocês desenvolvem aqui? Então aqui, o nosso barracão, a gente ainda tem o chão de chão batido, não é cimentado. Então a gente não usa cama, tá? A gente consegue ver que mesmo numa chuva intensa que deu ontem, com vento que molhou o barracão no meio, ele já está secando. Além disso, todo dia a gente faz a varrição do barracão. Então a gente tira o esterco que ficou acumulado de noite. Ok. Todo dia. Isso aí é só de domingo que não, mas todo dia a gente tá varrendo. Por que disso? A gente reduz a matéria orgânica, a gente reduz a quantidade de vezes que a gente tem que ficar raspando o barracão. E além disso, a gente retarda o avanço de coccidiose e outras vermes que podem estar presentes dentro do barracão. Perfeito. Então a gente trabalha nesse sentido hoje. Além disso, nós vamos jogar depois, a gente joga nesses dias que estão mais molhados, a gente joga cal, para fazer a desinfecção química. Okay. E também a gente faz a vassoura de fogo. Então o nosso manejo sanitário nas instalações hoje, ele é feito dessa forma. Você está fazendo hoje então essa varrição, retirada da matéria orgânica inicial, depois você entra com a cal e uma rotina de vez em quando com a vassoura de fogo. Funciona assim, a cal ela vai ser de 15 em 15, intercalada com a vassoura. Então hoje eu fiz a cal, dali 15 dias a vassoura, dali 15 dias a cal, dali 15 dias a vassoura. Então a cal fica de mês em mês e a vassoura de mês em mês, só que fica intercalando. Bom, você também falava com a gente para facilitar esse trabalho, esse manejo. Isso. Você colocou aí um equipamento que facilita muito esse trabalho, né? Que é uma adaptação, já é um equipamento que vem com já com uma parte acoplada, que é esse vassourão. Isso, é esse vassourão, a serra bem grossa dela, e tem a máquina a gasolina que faz ela rodar. E aí isso aqui que ajuda a gente, principalmente nesses dias que tá mais molhado aqui, pra gente conseguir tá limpando. E como a gente vê também, o sol ele tá batendo, ele já bateu aqui no meio, ele tá batendo no canto agora. Então isso aqui já ajuda também a secar a baia. Pra chegar no final do dia, as ovelhas estarem no ambiente seco. Vamos ver como é que funciona, como é que é a praticidade desse equipamento? Vamos lá, vamos trabalhar. Vamos lá, então vamos ver esse trabalho aqui. O equipamento que você encontra no mercado, que já vem aí com esse vassourão que você pode acoplar. Você pode ver que é bastante prático esse equipamento leve, que você rapidamente faz a varrição de todo o galpão. Andresa, dentro da rotina que vocês têm feito aqui, né, do manejo sanitário, você está agarrada firme aqui com o Matheus, né? Vocês dois, Matheus engenheiro agrônomo, você médico veterinária, né? Vocês dois é que administram a atividade da ovinocultura aqui na propriedade, né? Sim, atualmente sim. A gente tem um problema, como em toda propriedade, de mão de obra. Então, não é sempre que a gente consegue ter uma pessoa capacitada para nos ajudar. Então, a gente, além da parte técnica que nós temos, nós também sabemos fazer o operacional.
Claro. Até porque para você pedir para outra pessoa fazer, você tem que saber fazer. Isso é importantíssimo. Fundamental. Então não é porque nós temos um diploma que nós também não podemos fazer a parte operacional do dia a dia. E parece uma coisa assim, braçal, mas tem um objetivo por trás disso. Claro, Tem a parte sanitária, principalmente na ovinocultura, é de extrema importância. Então existe esse objetivo de deixar o ambiente limpo, desinfetado, para os animais entrarem e evitar as doenças. Nós estamos vendo essa área que nós estamos aqui, é o pavilhão onde as ovelhas que estão a pasto agora ficam à noite, né? Quer dizer, agora no final do dia elas são recolhidas novamente, né? Para ficarem aqui protegidas, né? Nós temos um problema de onça aqui na região, né? Vocês comentaram com a gente vai falar um pouco depois. E vocês já deixam o ambiente todo ele limpo, organizado, para receber as ovelhas de volta à tarde. Isso. No começo do dia a gente solta elas, e aí durante o dia a gente faz todos os cuidados com o ambiente que elas vão retornar e ficar neles. Né? E esse material que o Matheus está fazendo ali agora, a varrição, né, mecânica ali, vocês juntam esse material para levar para as áreas de capineira, não é isso? Isso. Vocês utilizam um bag, né? Isso, a gente retira toda a matéria orgânica no bag, e aí a gente usa o guincho do trator para içar esse bag, né? E aí a gente joga na linha de capineira, que é onde está cortando atualmente, e já vai estercando a capineira. Quer dizer, já vai saindo aqui, já vai para a capineira, Isso. Já aproveitando, né, tem que saber utilizar tudo que o animal produz pra gente. Né? E aí, à medida que o Matheus vai juntando lá, você já vai recolhendo o bag aí. Isso, a gente recolhe no bag com a enxada, né? É um trabalho manual, atualmente, que a gente faz. A gente recolhe. Hoje está muito molhado por conta da chuva. Ontem tem uma chuva de vento muito forte aqui, isso, né? Normalmente é um material bem seco, bem soltinho, mas a gente recolhe e distribui na capineira. Isso é muito importante, é uma forma... Antes a gente fazia isso na carriola, só que com o bag a gente já consegue distribuir. Claro, então, ao invés de deixar um monte, uma esterqueira, a gente já joga no ambiente. Já isso, contratou, já vem no bag e já vai levando embora, isso, né? Para facilitar esse trabalho. Nós estamos vendo aqui o manejo sanitário, a parte da limpeza das instalações aqui na propriedade, onde ao fundo a gente vê o trabalho que o Matheus está fazendo da varrição do galpão. Enquanto isso, a Andresa vem juntando já no bag para estar levando na área de capineira. Bom, Andresa, uma vez feita aí, né, toda a varrição mecânica que vocês estão utilizando equipamento, e agora aí na hora de juntar o material no bag, em especial hoje que está mais molhado, precisa do guincho aí para poder levantar esse bag, né? Isso, o material fica muito pesado, a gente usa o bag só mesmo para colocar e depois para distribuir. Aí a gente usa o guincho do trator para levantar ele para poder pegar os outros montes. Como você falava, né, com o próprio bag depois, com o trator, vai espalhando a área de capineira. Né? É um trabalho que fica fácil de ser feito. Né? Fica de uma vez só. Você não deixa acumulado em uma esterqueira, por exemplo. Você vai distribuir a matéria. Então, nós estamos vendo a operação com o trator, já colocando aqui o sistema de guincho, utilizando o bag. Facilita bastante o manejo para estar levando o material para as áreas de capineira e mudando o bag de lugar para fazer o recolhimento do material aqui no galpão. Então agora a gente já varreu o barracão, né, varração diária, tiramos o bag de esterco com o trator e agora a gente vem fazendo, jogando a cal. A cal não é todo dia, a cal é de 15 em 15 que a gente faz. E hoje especialmente, porque é um dia que ficou muito úmido. Então a cal ela ajuda também, vai ajudar a secar e a desinfetar o local. E aqui a gente joga a cal, vai jogando com a mão mesmo e vai esparramando. O Luciano deu até a ideia de passar a vassoura. Para dar uma colada, dar uma colada nela, nós vamos fazer isso aí depois. E a vantagem de você utilizar o cal é que ela tem essa função germicida, bactericida também, né? Quer dizer, exatamente. Desinfeta, mantém o ambiente seco, como você falava, mas principalmente com a função de desinfecção da instalação, né? Isso, ela vai ajudar também muito contra a coccidiose aqui. Para não deixar o ambiente úmido, que é onde ela mais se prolifera. E aqui ainda que é a baia de cordeiro pequeno, a gente consegue estar trabalhando bem legal aqui com ela. Deixa eu pegar mais cal lá. Protocolo de limpeza e desinfecção de instalações não é só vacinação, né? Tem que fazer o trabalho de limpeza, né? É o trabalho preventivo, né? O ideal é a gente sempre trabalhar com o preventivo. E o preventivo não é só remédio, não é só vacina. O preventivo também é a instalação, é a matriz. Então nós temos que, além disso, isso aqui também, ele é bom contra a mastite.
ainda mais no ambiente úmido desse, ele vai evitar a mastite nas ovelhas, que elas vão deitar, né? Como você comenta, isso aqui uma vez por mês você vem fazendo isso aqui, isso. A limpeza é diária, mas a desinfecção com cal uma vez por mês. Aí ela vai tocando, ela intercala de 15 em 15 com a vassoura de fogo que a gente tá fazendo. Que nós já vamos mudar com a ideia do Luciano, nós vamos estar usando água sanitária. Estamos aproveitando a visita aqui para trocar informação, trocar ideia, nós vamos aprendendo e vamos passando algumas experiências. É isso aí. Nós estamos vendo aí o trabalho de desinfecção das instalações, a limpeza, higienização, desinfecção das instalações, mantendo a sanidade do rebanho, fundamental, um dos trabalhos sendo desenvolvido aqui na Estância Conquista, né, pelo casal Andressa e Matheus. Bem, nós falávamos há pouco aqui de limpeza e desinfecção de instalações como parte do manejo sanitário na propriedade. Além das instalações, o que vocês têm feito também? Existe um calendário vacinal? Tem outras práticas que vocês utilizam no manejo sanitário? Sim, tem. Sobre a vermifugação, né, controle de verminose, a gente faz a famacha mensal nos animais. A gente junta junto com a pesagem, que a gente faz todo mês, a gente tá olhando a famacha. Então, se o animal deu de 4 a 5, a gente está realizando a vermifugação. A vermifugação a gente faz com rotação de princípios, tá? Agora nós estamos no ciclo do Sidectin. Está funcionando muito bem. A gente tende a usar esse princípio aí por 1 ano, 2 anos, vendo a eficiência dele, obviamente, e aí depois a gente faz a troca. A gente não troca todo mês. Claro. Sempre um período longo para evitar a resistência do verme. Esse foi um dos grandes problemas, né, Matheus? A troca, muitas vezes o produtor acaba fazendo isso aleatoriamente, cada mês ou cada época que ele faz a vermifugação, troca desnecessariamente o princípio ativo, quando ele vê nada está fazendo efeito. Exatamente. Né? Outra coisa também da vermifugação que a gente faz fixo. Na matriz, quando ela pare, na época da aparição, na hora que ela pariu, a gente faz o vermífugo nela. E no cordeiro, a gente faz 3 vermifugações. A gente faz de 15 a 30 dias, depois a gente faz uma vermifugação para amoniésia, que seria a tênia, que é o endazol, que é outro vermífugo, com 45 dias a 60, né? Depois, na desmama dele, com 70 dias, a gente faz de novo o Sidectin. E aí, na nossa experiência aqui, não tem mais precisado vermifugar cordeiros. E as mães, igual eu falei, a gente faz famacha mensal. Além disso, a gente também trabalha com a APG. Isso, o APG é um exame para a gente ver, graduar o grau de infestação, né, dos animais no rebanho. E a sigla OPG significa ovos por gramas de fezes. Então a gente vai fazer a contagem dos ovos no microscópio. Como que a gente está fazendo hoje em dia? A gente pega uma amostragem de 10% do lote, então 10% dos animais, coleta as fezes e faz o exame. E também para fazer a taxa de eficácia do vermífugo, que é muito importante, né? Muitas vezes a gente vermifuga, não vê resultado, a gente coleta, a gente tá no D0, a gente vermifuga, depois com 14 dias a gente coleta de novo e vê a diferença no APG para ver se teve uma eficiência ou não esse princípio ativo do vermífugo. É muito importante, é uma técnica muito utilizada e muito fácil de ser realizada no dia a dia, né? Basta ter um microscópio e realizar o exame, não é muito simples. E é importante a gente mostrar isso, são várias ferramentas de controle, né? Quer dizer, desde a limpeza, desinfecção de instalações, sanidade começa com nutrição, o rebanho bem nutrido tem imunidade para responder efetivamente, né? Sim. E aí as outras práticas que vocês têm adotado. É um conjunto de ferramentas que traz o resultado, né? Exatamente, igual o professor Evandro fala, sempre falou para mim, ovelha nutrida, ela requer menos remédio. Então, quanto mais bem nutrido, melhor o ambiente está, você consegue até reduzir esses protocolos, você consegue reduzir, no final das contas, o que é? Custo. Você, além de reduzir mortalidade, que é perda, você também reduz custo com remédio que você precisa ficar medicando o animal que está doente. Além da verminose, tem outras doenças que vocês têm um calendário vacinal também fixo, que vocês adotam? Isso, a gente faz 3 vacinas aqui. A gente faz a raiva, que aqui tem incidência de morcego. A gente faz também a costridiose em geral, principalmente a morte súbita. E a gente faz também a pasteurela ovina, então, que é a pneumonia. Salmonela e pneumonia, que é a diarreia e pasteurelose e salmonelose. Isso, ovina. E aí, então a gente faz essas 3 vacinas. A gente faz 2 doses, então com 15, 30 dias e depois com 30 dias depois, né? Então vai dar 45, 60 dias. Em cordeiros.
As ovelhas, a gente já tem, elas já foram feitas 2 doses, então faz anualmente uma dose. Uma dose anual de reforço, efetivamente. Então esse é o nosso protocolo aqui de estar trabalhando com os manejos sanitários dos animais. A gente tenta reduzir o máximo possível, mas a gente só consegue reduzir o máximo possível cuidando da nutrição e do ambiente. Com certeza. A gente quer reduzir o máximo possível, primeiro, por causa de custo, claro. E segundo, porque remédio está feito para remediar, então é um problema que está acontecendo. A gente tem que ver a causa do problema para resolver ele, não adianta ficar dando remédio. E como você falava e chamava a atenção quando a gente estava vendo lá a limpeza de instalações, sempre trabalhar preventivamente. Sim, né? sim. A doença instalada, queda de produção, de produtividade, ciclo reprodutivo que se perde, quer dizer, é prejuízo com certeza. Né? Com certeza é prejuízo. E aí você vai gastar mais com remédio ainda também, então é mais prejuízo ainda. Então, nós estamos vendo aí esse cuidado todo aqui com o manejo sanitário, as diversas práticas sanitárias aqui na Estância Conquista com o casal Andresa e Matheus. Bom, aqui a gente fez o barracão pensando na praticidade, tá? Então a gente tem aqui o vão, tá? Que esse vão ele pode ser livre. Eu tenho essas divisórias aqui internas, que elas podem abrir e fechar. Eu consigo fazer nesse barracão, o barracão tem 50 metros, eu consigo fazer 5 baias. Mas aí depende da minha demanda por baia. Então eu consigo deixar uma baia só, como também eu consigo fazer 2, 3, até 5 baias. Então, além disso, quando eu vou limpar, vou raspar o barracão uma vez por ano, a gente abre todas as divisórias e faz o trator ou o caminhão passar aqui no meio. Então fica muito fácil. Maneira, né? Muito fácil de mexer. Tem mais ovelha parindo, tem mais ovelha vazia, eu preciso aumentar a baia, diminuir. Eu tenho toda essa praticidade de fazer. Além de, igual vocês viram a nossa limpeza, facilita a nossa limpeza. Claro. Se a gente tivesse baia fixa, tudo de concreto, a gente não conseguiria estar fazendo isso. A gente teria que ficar pulando, teria que ficar enrijecido. Mesma coisa se você tiver baia fixa de concreto, você precisa de uma baia maior, para um lote que está maior, você não consegue, você tem que ficar dividindo em baias e aí piora o manejo, né, em geral. Tem que facilitar sobremaneira o manejo, né? Sempre ser o mais prático possível, que facilite a mão de obra, que reduza a necessidade de mão de obra e que seja eficiente no dia a dia. Né? Exatamente. Então, é isso que a gente tem que estar, ainda mais quem vai começar ou vai reformar, o ideal é de você ter algo dessa forma. Outra coisa também que eu gosto é espaço aberto. Um pé direito um pouco mais alto e tudo aberto em volta. Por quê? Para não deixar, mesmo que molhe dentro, igual a gente teve aqui, essa chuva, com pouco tempo isso aqui aberto, não fica úmido. Claro. Quando é um local que é muito fechadinho, além de você ter esse problema de manejo, de lá para cá, você tem problema de umidade, você vai ter problema, às vezes o colaborador não vê o animal lá dentro, tem essa também. Então aqui as nossas grades, além de ser tudo aberta e ser móvel, não tem nada que tampe a visão. Então é fácil do colaborador ver se tem algum animal doente, se tem alguém precisando de atenção, se tem algum enroscado, se não está tendo sal, aí fica muito simples para a gente mexer. E falando em bem-estar animal deixou de ser moda, hoje é uma realidade, uma necessidade da atividade, qualquer que seja a atividade pecuária, bem-estar animal está intrínseco à propriedade, né? Com certeza. E o bem-estar animal, ele traz retorno. A gente acha que, vou gastar com isso, com aquilo, mas não. Ele traz retorno, então você tem que deixar um ambiente agradável para o animal. Aqui o pé direito é alto, a gente não sente calor da telha. Além de ficar bom para a gente trabalhar também, fica um ambiente mais agradável. Para o animal, a mesma coisa, fica um ambiente arejado. Aqui ele tem um pedacinho de sol que ele pode tomar sol se ele quiser. Então isso é fundamental. Ali no confinamento, nós vamos ver depois, a gente tem até umas bolas penduradas para eles estarem brincando. Então o bem-estar começa desde a instalação até no seu manejo. Então, com certeza. Manejo fácil, que é com instalação boa, flexível. Inclusive essa área que você acabou de limpar, desinfectar, você está trazendo agora para cá um lote de ovelhas paridas, né? Ovelhas que estão ainda ficando com os filhotes que não estão a campo. O que é importante aí do bem-estar, e isso aí vai juntar junto com a sanidade, muito importante. A gente tem um local que a gente ainda não construiu o nosso tronco de manejo. Nesse local, como não está sem animal, ele está seco, está limpo. Ontem com a chuva que deu, molhou tudo aqui. Então a gente falou, não vamos deixar esses cordeirinhos novos nesse ambiente úmido. Então como tinha um espaço, a gente tem esse espaço para a gente jogar eles lá, esses animais, para eles passarem a noite, até chegar o dia, a gente limpar, deixar tudo certinho com a cal, para a gente estar retornando os animais aqui. Então a gente está trabalhando o bem-estar dos animais junto com a sanidade. É o que nós vamos ver agora, o manejo das fêmeas com os filhotes,
retornando para esse espaço que foi limpo aqui, não é isso? É isso aí, vamos nessa. Vamos lá para ver esse trabalho. Olha lá, deixa eu pausar. Vai, vamos. Vamos. Pode. Vai. Vamos juntos. Mas estão sem comida ainda? Essa é a área que vocês acabaram de limpar e estão trazendo agora as ovelhas paridas. Essas ovelhas, Matheus, ficam até os 15 dias com filhotes para depois começar para o pasto, é isso? É isso aí mesmo. Elas vão ficar... No momento elas estão soltas no barracão inteiro, para elas terem espaço para andar, correr. Okay. De tarde a gente fecha elas só naquela baia que a gente estava mostrando ali, onde tem o clipe, para os pequenos também estarem comendo. Quer dizer, a hora que você recolhe as outras ovelhas que estão a pasto, elas ficam no espaço separadas demais. Do restante do rebanho, exatamente. Nesse espaço. E a partir de 15 dias elas começam a ir para o pasto e os cordeiros ficam no creeping. Isso, a gente trabalha de 15 a 30. Tá, mas como é para fazer lote, né? Tem o cordeiro que nasce primeiro e o cordeiro que nasce por último. Okay. Tá? Então é de 15 a 30 dias eles vão estar recebendo. O mais novo com 15 e o mais velho com 30. Perfeito. Então, entendendo um pouco mais aí do manejo reprodutivo e aqui também com as ovelhas, nesse espaço dedicado aqui às ovelhas recém-paridas. Aqui a gente faz o trato da seguinte forma. A gente tem a picadora, a gente vai picar o capim, tem que picar bem fino para a ovelha, para ela aproveitar melhor a fibra. A gente joga isso aqui dentro de um bag, e já coloca o bag aqui do lado dos coxos, para fácil para a gente tratar. Não precisa ficar arrastando carreta para lá e para cá. É bem simples a gente faz tudo em balde. Aí a nossa medição é em balde. A gente sabe que nesse rebanho, nessa quantidade de ovelha, vai ter que cair aqui 6 baldes de capim para estar suprindo elas agora. Ok? E já fica fácil até de convencionar isso, né? Então aqui, depois de ter colocado já os alimentos para elas, a gente vai colocar o concentrado, tá? Aqui a gente usa, para ovelha parida, a gente está usando grão inteiro, farelo de soja e ureia. Tá? A gente está usando isso aqui. A proporção, depois a gente pode estar falando lá quando estiver falando da formulação. A gente mesmo compra os insumos e mistura aqui. Faz a mistura aqui. É até bem simples que a gente mistura. Né? A gente vê. E aí agora vai distribuir para os animais. Como tem ureia, a gente vai misturar para não ter perigo delas comerem uma quantidade absurda individualmente. Então a gente já vem misturando. E você tem uma quantidade também, né, por animal aí convencionada, né? Sim, eu formulo as dietas, eu sei quanto que tem que cair por cabeça. E a gente transfere tudo isso para baldes. Então balde pequeno, balde grande. Então, vamos ver lá dentro depois como que a gente faz a tabela das dietas nossas. Para ficar simples para o colaborador, não ficar pesando todo dia. Claro. Então a cada 6 meses a gente pesa os baldes para ver se está dentro do peso que a gente espera. E aí tá tudo certo. Uma vez feito aí o trato, aí volumoso, concentrado, né, nutrição de qualidade e em quantidade para os animais, para esse lote de fêmeas paridas aqui na Estância Conquista. Beleza, então depois que a gente fez tudo isso, nós vamos fazer o clipe dos animais diariamente. Aqui eu já tenho formulado, então ele sai uma batida para 15 animais, ele está saindo aqui, ó, um balde e meio de quirela, meio balde pequeno de soja, que é esse baldezinho aqui, meio balde de mucilon, aqui a gente tem essa disponibilidade, é mucilon que é rejeito da fábrica. Ok. Tem um rapaz conhecido nosso que tem, e ele compra de bag e a gente compra dele. O mucilon ele serve para dar mais cheiro, mais palatabilidade pro cordeiro começar a comer o creep. E também a gente usa aqui o Convert H, que é uma homeopatia que ajuda o animal na conversão alimentar do animal. Então a nossa mistura ela é muito simples, mas é funcional. A gente pega um balde e meio de quirela. Então, um balde e meio. Depois a gente segue para soja, que vai ser meio balde de soja, farelo de soja. Meio balde. A gente vai seguir para o mucilon, que é meio balde também. É só para dar um cheirinho, o bichinho. O mucilon, para quem quiser ver, é literalmente igual você compra no mercado. Aquela, parece uma farinha láctea, né? Uhum. A gente joga aqui. E agora a gente pega as tampas deste produto. Um produto homeopático. Então uma.
2. E aí disso aqui, a nossa mistura é dessa forma. É mão na massa, literalmente, né? Literalmente. Agora que tem pouco cordeiro, é mais fácil. Mas quando tá uma quantidade maior, a gente costuma fazer 3 ou 4 batidas dessa. A gente tá. E essa mistura você faz diariamente, à medida que você vai manejando o creep, você vem fazendo e vai abastecendo. Exatamente, exatamente. O certo é sempre deixar cheio. Tá, agora nós vamos jogar lá. Vamos lá acompanhar esse trabalho. Então, alimentação dos cordeiros no creep, e vamos falar da importância do creep feed aqui nas instalações. Certo. Então aqui, a gente está no creep feed nosso. Esse é o creep pequeno. A gente tem um creep que a gente monta com igual as divisórias, que ele fica até maior, porque tem vezes que a gente tem 110 cordeiros aqui ao mesmo tempo. Como temos pouco agora, nós estamos usando esse menor. Esse creep, só para mostrar, então, linkar com o que a gente estava falando de flexibilidade, ele é móvel também. Então, se eu precisar levar ele para lá e para cá, ele fica fácil da gente estar trabalhando. Aí sobre o creep, temos muito benefício. Eu falo que isso aqui é fundamental para qualquer criação de ovinos ou caprinos, tá? Por quê? Isso aqui, além de você melhorar o desenvolvimento ruminal do cordeiro, então ele começa a comer mais cedo, ele ganha mais peso, ele reduz taxa de mortalidade de cordeiro, ele reduz a demanda nutricional do cordeiro pela mãe. Porque ele começa a comer, ele começa sozinho, tá se nutrindo. Então você não precisa de ovelhas super leiteiras, tá? Então, o creep, ele é importante fazer o quê? As ovelhas não podem ter acesso, só os cordeiros que têm acesso, por isso dessa portinha aqui. Aí aqui a gente tem aberturas, caso precisar tirar, passar alguma coisa. Tem vezes que tem cordeiro que não passa aqui, então nós temos que tirar um desse. Então, e deixar ele também limpo da mesma forma. E os coxos só para os cordeiros, né, se alimentarem. Aqui a gente tem, de uma forma, tivemos que colocar essa madeira, porque as ovelhas estavam colocando a cara. E aí aqui a gente vai estar jogando. É bem simples. Joga um pouco para cá. Joga um pouco para lá. Bom, lembrando aí, na tradução literal da palavra creep feed, é o coxo privativo, né, onde os cordeiros, só os cordeiros têm acesso, né, mantendo aí, como você chamava a atenção, essa possibilidade do cordeiro, mesmo amamentando, já está alimentando, né? Quer dizer, ele já pega uma curva de crescimento e ganho de peso, né, Matheus? Exatamente. Isso aqui você vai desmamar cordeiro com... Aí, só de colocar você vê que os bichinhos já vêm, ó. Já fica condicionado, né? Já fica treinado. Com isso aqui você consegue desmamar cordeiro mais pesado, tá? Sem isso, vai ser complicado você desmamar cordeiro aí acima de 15 quilos. Com isso aqui você tem um pouco mais de custo, mas ele se paga com certeza por esse desenvolvimento ruminal do animal, pelo desenvolvimento do animal, e também na hora que ele desmama daqui, que ele vai para o confinamento, ele já está adaptado à dieta de confinamento, então ele já vai estar ganhando, ele não tem um freio no ganho de peso, ele continua ganhando peso, e você vai ter cordeiro aí com 40 quilos em 4 meses, 5 meses. Quer dizer, uma estrutura bastante funcional, simples de qualquer produtor fazer, trocar 4 sacos de preguiça por um de coragem. Exatamente. Fazer realmente, né, qualquer instalação, isso não é uma coisa difícil do produtor fazer, uma instalação simples, que pode ser utilizada com qualquer material, inclusive que você fez com vergalhão. Então, exato, prático, vergalhão. Né? Esse aqui ele é um acima do 3/8, não lembro qual que é. Foi feito, o serralheiro fez assim, um dia o cara fez pra gente, barato e durável. Isso aqui dura a vida inteira se quiser fazer. Quer dizer, ao mesmo tempo aqui que nós estamos vendo aqui o lote de ovelhas paridas que estão aqui no coxo, os cordeiros já vão ter oportunidade de estar aí também, né, alimentando, aí, utilizando todo esse trabalho que você está fazendo nutricional aqui. Ovelhas nutridas, cordeiro nutrido, desmame precoce e ciclo rápido, né? E baixa mortalidade. Fundamental, né? Fundamental. Vamos conhecer um pouco mais dos detalhes aqui da Estância Conquista, no manejo de ovelhas recém-paridas e dos cordeiros. Trabalhar a terminação de cordeiros, o objetivo de vocês, produção de carne. Que desafio vocês têm enfrentado para trabalhar o ciclo completo? Vocês fazem aqui cria, recria e terminação. Fala um pouco para a gente dessa estratégia. É uma coisa bem interessante, porque quando está em ciclo completo, você tem o problema do ciclo inteiro. Então você tem a dificuldade na cria, então o cordeiro nascer bem, ele crescer bem, desmamar bem, e você tem a dificuldade aqui no confinamento depois. Com certeza. Costuma ser menos dificultoso do que a cria.
Porém, aqui no começo a gente teve problema com pedra no rim, que é um problema com briga dos animais. Ok. Como que a gente entrou, como que a gente melhorou isso? A gente entrou com o calcário na dieta, e vou falar mais da dieta agora mesmo, Tá. e também entramos com uma homeopatia, que deixa os animais mais calmos. O confinamento, o ideal é você achar a ração que funciona para você. Aqui pra gente funciona milho, então funciona grão inteiro. Tá. A gente usa também farelo de soja, a gente usa fubá de milho, que seria quirela, Uhum. e 10% de volumoso. Então é uma dieta bem concentrada. Funciona bem por quê? Porque o milho inteiro, ele supre o restante da fibra que o animal precisaria. E a gente está com baixo teor de volumoso, isso faz o animal consumir mais, e consequentemente consome mais de material com alto NDT. Então ele consegue transformar isso em peso, em ganho de peso. Tá? Então a gente bateu um pouco a cabeça no começo, para não dar o timpanismo, né, que é a acidose. Uhum. O cordeiro está aí com um ganho hoje, em média, de 280, 300 gramas. E o ponto a mudança foi o calcário, que a gente tinha problema de pedra no rim. O cálculo renal é um problema, né, nessa fase o problema é cálculo renal. Que é o consumo de concentrado, né, numa quantidade maior, que acaba tendo problema. Né? Isso, que é o desbalanço da relação cálcio e fósforo. Uhum. E a gente conseguiu consertar isso com o calcário calcítico. Okay. E foi começar a colocar, parou o problema. Acabou, zerou. Você está falando aí na utilização do milho grão inteiro, do fubá, soja e um percentual aí do volumoso. Isso. Né? Bom, nós estamos falando em confinamento. Qual é a estratégia que você coloca para o consumo? Quanto que eles consomem por animal ao dia? Né? Uhum. E como é que está essa relação custo desse volumoso ou desse trato que você está trabalhando, melhor dizendo, uma vez que nós temos aí no milho um componente de custo relativamente alto. Principalmente agora com essa alta que deu, a gente trabalha assim. Então vamos falar de custo primeiro. O custo nosso aqui por cabeça dia, isso não é quilo, é cabeça dia, tá? Ele está girando em torno de R$ 1,90 a R$ 2,00 por cabeça dia, dieta total, tá? Isso está incluindo a quirela, o milho inteiro, a silagem, o calcário, falar de soja, eu esqueci de falar da ureia. A gente usa ureia também. Falando em custo, a ureia é fundamental para diminuir esse custo. Claro. Porque eu consigo diminuir a quantidade de soja que necessita. É uma fonte de nitrogênio que você vai... Exatamente. Porém, tem que tomar cuidado, que a ureia, se não for bem medida, bem formulada, a gente coloca em 0,5% da dieta, você mata o animal. A diferença do remédio e do veneno é a dose. É a dose, exatamente. Quer dizer, errou na dose, dá problema. Né? Exatamente. Então, a ureia realmente tem que saber trabalhar. É uma fonte de nitrogênio extremamente interessante, mas tem que fazer tem que tomar cuidado. Trabalhar. Aí sobre a questão do volumoso, né, dos 10%, isso foi a gente viu em pesquisa lá na Exalc, essa proporção seria ideal. Tá. Na verdade dava 12,5%. Okay. Mas para simplificar a gente coloca 10%. Por quê? Quanto menos volumoso o animal come, isso só falando assim de forma geral, sobra espaço no rumen dele para ele estar comendo quirela, milho e soja. Okay. Então, aumentar esse consumo desses ingredientes que vão trazer o ganho de peso do animal. Se eu coloco uma dieta 60% concentrado, 40% volumoso, eu vou ter um consumo de volumoso maior e eu reduzo a energia que o animal consome no dia. Okay. Então, consequentemente, eu perco no ganho de peso. Não é que eu perco, eu deixo de ganhar, né? A gente só faz isso aqui porque os cordeiros já vêm do creep feeding. Isso é importante. Eles já vêm do creep feeding comendo. Já está numa curva de crescimento. Né? Já está adaptado. Né? Para cair aqui já está comendo isso aí. Se for comprar animal de fora, trazer ou animal que estava indo a pasto, é interessante fazer a adaptação para não ter problema. Graças a Deus, caso, ele está entrando aqui com quantos quilos aqui no confinamento e sai com quantos quilos? Machos, está entrando na média de 23 quilos, fêmeas 20 quilos. Ok. Tá? E eles estão saindo com 35, 40. Tá? Esse é o mercado que você tem hoje aqui nessa faixa de peso. A turma não gosta de animal mais de 50 quilos. Teve uma época que queriam só 50 quilos. A turma não gosta mais de 50 quilos. Porque tem um pernil muito grande, vai dar um pernil de 3 quilos, uma paleta de 2,5 kg, 2,800. Isso acaba ficando, dificulta a venda. A turma está preferindo hoje um pernil de 2,5 kg,
uma paleta de 1,4 kg. Então esses animais de 35 a 40 são perfeitos para isso. Além disso, tem o tempo. Eles estão chegando aqui com 4 a 5 meses, estão chegando nesse peso. Então tá ciclo rápido, né? Muito rápido. Entre do nascimento ao abate, 4, 5 meses, do desmame à terminação, tem um período de quanto tempo? 60 dias no máximo aí de terminação? 70 dias, mais ou menos. Para dar os 140, porque eles desmamam com 70, mas 70 dá 140, né? Vai dar entre 4 e 5 meses. E que volumoso você tem utilizado? Esses 10% é o quê? Esses 10% é assim, é o que eu tenho na fazenda no momento. Tá? Não é o ideal é sempre você fazer a bromatologia e ajustar na dieta, porém a gente ainda não tem condição de fazer isso aqui. Então o que a gente faz? Agora no momento nós estamos usando o capim fresco, então é o capiaçu, que vocês vão ver no vídeo aí, o capiaçu. Então ele é colocado aqui, a gente pica ele na picadora e coloca aqui. Colhido e cortado no mesmo dia, fornece então, já era. Percentual de... Importante, partícula fina. Sim, tá? Claro. Isso aqui é importante. Não sei se vai dar para ver na câmera, mas é partícula fina. Permitir que o animal tenha o máximo possível de digestibilidade aqui, né? Exatamente. Aproveitamento do material, né? Exatamente. Fibra fina não é pó. Tá? Fibra de pó, você tritura tão moído que é pó, isso não vira fibra. O animal não usa isso como fibra, tá? Que é fibra digestiva efetiva. Ou seja, na época da seca que eu estou usando a silagem de milho, é a silagem de milho que vai. Sim, claro. Então é o que eu tenho na propriedade no momento. Da estratégia, a oportunidade que você tem e colocando o custo, né? Até o cordeiro. Ideal, né? Tem sempre um fujão no meio. Tem sempre. Bom, nós temos aqui do lado de cá do pavilhão as fêmeas paridas, né? Isso. Tem as fêmeas que estão a passo, que daqui a pouco estão voltando. Exatamente. E esse lado aqui, a terminação, efetivamente. Hoje, esse lado, a sua estratégia foi dividir o lote, o rebanho, dentro dessa estrutura da instalação, te permitindo um manejo, um corredor central de alimentação. Exatamente. Água disponível, sal mineral, volumoso. Importante o que você falou. Concentrado de qualidade, né? Sal mineral, importante. Eu deixo à vontade. Ok. Se você for mexer na dieta, tem que tomar cuidado para não colocar muito. Porque aí você pode intensificar o problema de pedra no rim e diminuir o consumo também da dieta. Com certeza. Então o ideal é deixar à vontade. Eu deixo naqueles bloquinhos ali. Ele vai consumir aquilo que ele tem necessidade. Exatamente. Né? Sem necessidade de estar aquilo concentrado. Exatamente. Eu prefiro assim, por mais que eu consiga formular, além de ficar mais fácil no dia a dia para o colaborador, eu não tenho perigo de estar colocando uma quantidade maior. E aí você falou, aqui do lado é só confinamento no momento. É separado baias de macho e baias de fêmea. Okay. A primeira baia lá são os mais novos. De acordo com o que vai passando os meses, eles vêm vindo. Você vai mudando, vai homogeneizando o lote. Exatamente. Esses dois aqui são os próximos de venda. Como é que você faz o consumo em função do peso? Você faz uma pesagem, ajusta essa dieta ao longo do confinamento? Com quanto tempo você faz esse ajuste? Como é que é feito isso? Eu faço o seguinte, eu formulo a dieta para 37,5 kg, tá? Seria o topo deles. Ok. Na época que eu formulei, eram 50 quilos que queria chegar. Então foi uma formulação que deu bom para mim. Só que eu ajusto com a média de peso. Então eu tenho a proporção para 37,5 kg. Como todo mês eu peso, esses cordeiros aqui estão chegando a 30 quilos. Então é só eu fazer a proporção 30 dividido por 37,5 kg, dá uma porcentagem para mim, eu multiplico pela quantidade que vai para a cabeça. Ali. Jogo no coxo. Colocamos na tabela, jogo no coxo. Dia seguinte, de manhã, eu vi que sobrou muito, eu diminuo, lá dentro da tabela eu diminuo uns 10, 15%. Ok. Vi que comeram tudo, no dia seguinte eu aumento. Então tem a leitura de coxo. Nosso famoso score de coxo, né? Score de coxo. Avaliar ali. Então, até 5% de sobra, tá ok? Isso. Passou de 5%, tá sobrando muito e faltou. Isso, e aí você vai fazendo esse ajuste. Vai ajustando, tendo essa observação diária. Exatamente. É o olho do dono, né? É o olho do dono, né? Não tem jeito, né? E isso é importante para você reduzir o gasto com o insumo. Claro, porque está sobrando muito todo dia e você está jogando esse insumo. Depois a gente não joga fora, né? Lógico. A gente pega aqui e joga para as ovelhas. Querendo ou não, você está consumindo esse insumo. Perfeito. Quando que se você vai ajustando o coxo, você consegue reduzir isso aí ao longo do tempo, faz uma diferença boa, né, no confinamento. Então, a gente tem que pensar também o seguinte, aquele custo que eu falei de R$ 1,90 a R$ 2,00, ele não é fixo, né, no período. Sim, claro. Ele vai ser, no começo, menor, porque o animal vai receber menos, e ele vai ser, no finalzinho, um pouquinho maior. Perfeito. Tá? Então, ele vai ter uma curva aqui de...
Falando no peso, a gente está gostando desse peso porque a gente percebeu que o tempo dele de 40 quilos para 50, ele ficava um pouco mais para ganhar do que esse... A conversão já começa a reduzir. A reduzir, né? exatamente. Cair, né? E o custo do confinamento vai lá em cima. Né? Exatamente. Então, para a gente atender o mercado, acabou que deu para a gente atender também, na parte zootécnica, deu muito certo para o cordeiro. Estratégia de terminação de cordeiro que nós estamos discutindo aqui na Estância Conquista. Então, vamos falar um pouco agora de mercado, entender esse mercado aqui na região de Mococa, no estado de São Paulo, para entender o maior mercado consumidor de cordeiro do Brasil, que é o estado de São Paulo. Vamos falar disso agora. Coração do agro paulista é a FAESP. Trabalhamos com ética e transparência para defender os interesses dos produtores rurais e impulsionar o desenvolvimento do setor. Com o Senar São Paulo, oferecemos treinamentos que atualizam e capacitam os trabalhadores do campo. E, através dos sindicatos rurais, atendemos às necessidades de quem produz o alimento do mundo. Sistema FAESP, Senar São Paulo e sindicatos rurais. Juntos, tornando o futuro do agronegócio mais sustentável. Estância Conquista, nós estamos aqui com a médica veterinária Andresa, com o engenheiro agrônomo Matheus. Bom, vocês tiveram a oportunidade de ter a academia como formação profissional de vocês. E cada qual trazendo uma bagagem. Você com a experiência da agronomia, você com a experiência da medicina veterinária. Mas uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. Né? Como é que está sendo aplicar a teoria na prática dentro da atividade aqui da Estância Conquista? É aquela coisa, né? O que a gente vê lá na sala de aula é muito diferente do que está aqui. A gente aprende conceitos, a gente aprende como pensar, mas depois que a gente pega na prática, a gente tem que entender como que tem que ser feito, né? Às vezes a gente vê, se a gente fazer a vermifugação, animal, OPG, por exemplo, animal por animal é o ideal, e a gente vê que isso é praticamente impossível. A gente, às vezes, ficar pesando toda semana ou todo mês o rebanho inteiro é muito difícil ser feito, né? E às vezes a gente tem coisas, por exemplo, pastagem, que a gente fala, não, a gente aduba aqui nessa data, depois nessa data a gente faz, e não funciona bem assim, porque às vezes é uma seca mais feia que dá, é um fogo que pega às vezes na propriedade, e a gente tem que, vamos colocar assim, tem que ter cintura solta, a gente está lidando. E isso a faculdade não ensina. Fato. É essa situação aqui, isso é a experiência. No meu ponto seria desse visto. Isso. Nós aprendemos muito a parte técnica, né? E Claro. a gente tem que unir isso com a prática no dia a dia, levando em consideração que você tem um orçamento para fazer, que você não pode querer fazer tudo que você viu na prática, na teoria você querer fazer na prática, porque você não tem financeiro para isso, então tudo é um jogo de cintura que você tem que levar em consideração. Mas é muito importante, eu vejo que a gente ter essa base teórica é muito importante, porque mesmo tendo a base teórica, a gente ainda tem muito problema para resolver. Imagina se não tivesse, então seria muito difícil. E é de extrema importância, então, o conhecimento teórico, né? Mas tem que saber executar, assim, e a gente vai aprendendo com o dia a dia, com a experiência do dia a dia, né? Que é o mais importante, acerta, erra, aprende com erro, isso é faz essencial. Teste, né? Isso, faz teste. Vocês como profissionais das áreas agrárias, agronomia e veterinária, né, como é que vocês veem o conhecimento técnico para o produtor que não tem assistência técnica ou aquele que busca assistência técnica como um investimento? Como é que vocês veem a importância desse conhecimento da assistência técnica na atividade da ovinocultura? Vamos lá, isso aí é um ponto interessante. O que eu penso? Para mim, o produtor ele tem que saber ver quando o animal não está bem, ele entender os sintomas, e aí sim, quando a experiência dele não comporta, não é ficar dando tiro para qualquer lado. Chama um veterinário, chama um técnico para ajudar. Por exemplo, na questão de parto, ao meu ver, o proprietário ou o funcionário tem que saber fazer na agricultura. É uma prática que ele tem condição de executar, né? Exatamente, porque se para qualquer parto que der problema ele for chamar o veterinário, o custo vai ficar muito alto. Claro. Então, coisas mais sérias, ele tem que chamar um veterinário. Aí, para pensar no sistema de produção, ele tem que chamar um técnico que entende, que vê o sistema inteiro. Isso é importante. Então, você chamar um técnico na sua propriedade, você tem que ter esse motivo, que não é só o dia a dia, é planejar a produção, planejar a orçamentação forrageira, ver o financeiro, ver as vendas. Isso o técnico vai te ajudar. Agora, às vezes, no dia a dia, que é fazer o parto, que é fazer o trato, você não precisa ficar chamando o técnico toda hora. Claro.
Andrés, e falando em planejamento, né, como o Matheus chama a atenção aqui, você tem, dentre outras tantas funções que vocês desenvolvem juntos, mas você tem, né, no seu papel de trabalhar a questão do planejamento e da gestão do negócio como um todo. Como é que é a importância de trabalhar indicadores zootécnicos e tomar decisão em cima de dados? Sim. Isso é de extrema importância, né? Porque muita gente às vezes consegue coletar dados e não analisa eles, né? Isso é de extrema importância. Então a gente coleta no dia a dia tanto a pesagem quanto os nascimentos, o desenvolvimento do animal, então o peso ao nascimento, o score corporal, toda essa avaliação que a gente coleta, a gente leva para o computador, para as planilhas que nos auxiliam, para a gente gerar dados e analisar eles. Além de todo o fluxo de caixa e questão de custos do dia a dia da propriedade, né? De dieta, de ganho de peso. Então, isso contribui para a gente tomar decisões, se vai aumentar a área, se vai aumentar rebanho ou não, como que está indo o dia a dia. Isso é de extrema importância, né? Falando aí em foco, né, dentro do trabalho que vocês estão fazendo, é a produção de cordeiro, mercado de carne, né? Como é que você está vendo esse cenário de mercado? Como é que vocês veem esse cenário de mercado? Nós estamos no estado de São Paulo, né, que é o primeiro estado consumidor de carne de cordeiro do país, né? Que tem aí o destino nosso, por exemplo, lá em Minas, destinamos boa parte da nossa produção aqui para o estado de São Paulo. Como é que vocês veem esse mercado e como é que vocês sentem aqui na região que vocês estão em Mococa, esse mercado do cordeiro? Eu acho muito interessante essa pergunta, que é assim, na verdade você falou da região, mas os clientes não são daqui. Então é um negócio bom, porque a barreira de distância ela é maior do que, por exemplo, no hortaliça ou fruta. Claro. Então vem gente aqui de São Paulo, Pirassununga, São José do Rio Preto, buscar cordeiro aqui. Então nós estamos aí num raio aí de 200, 300 quilômetros. Uhum. Então, quando você entra nesse mercado, você tem uma rede muito grande, você tem uma área de abrangência muito grande. Então, aí você acaba tendo uma demanda muito grande. Então, só de você tentar entender a demanda de um restaurante em São Paulo, você às vezes não dá conta com 200 matrizes. É verdade. Então, a gente sente aqui no mercado falta de produto. Nosso desafio não é venda. A venda ela se faz quase que espontânea. É um problema bom que ele tem aqui. Não falta venda, falta cordeiro. Graças a Deus. Então falta cordeiro. Por isso que a Andrés está falando, que a gente planeja, para a gente estar sempre pensando em ampliar a área, para ampliar a matriz, para ampliar produto e, consequentemente, ampliar faturamento. E a gente precisa juntar isso com os índices zootécnicos, por quê? Para a gente ter uma quantidade de ovelhas mais produtiva. Não adianta nada a gente ampliar para 300 cabeças de uma vez, só que produzir igual você tem 200 cabeças, não adianta nada. E aí, falando do planejamento, né, nós estamos tendo a oportunidade nessa visita de conhecer o trabalho que vocês têm desenvolvido aqui, e vocês tiveram a preocupação de pensar estrutura adequada, né, com dimensionamento de instalações compatível com o tamanho do rebanho, da mesma forma a preocupação com o planejamento forrageiro, ter volumoso em quantidade, em qualidade e sobrando para os animais, né? Como é que vocês veem a importância desse planejamento para implantar a atividade? Se não tiver esse planejamento, você vai sofrer muito nos primeiros... Porque você vai aprender a planejar, porque você vai sofrer. vai aprender com os erros, né? Isso, então, o que dá para fazer é escutar quem já faz, escutar quem já errou, para você já começar bem. Então, planejamento, ele não é só a parte da nutrição. Porque, na verdade, o planejamento forrageiro é o básico, você tem que ter. Então, deveria ser, pelo menos, antes de sermos pecuaristas, sermos agricultores, né? Produzir alimento, né? Para ter tranquilidade. E tudo isso fechou na conta. Sem dúvida. Então, na verdade, você tem que fazer quanto você vai gastar para produzir isso, para você ter a forragem para o animal, e para o animal produzir depois. Então, primeiro você tem que ser um agricultor, produzir bem, eficiente, para aí você estar trabalhando com o animal. Uma coisa que a gente deu o próximo passo, que foi o planejamento, a gente agora estamos planejando os lotes. Ok. Então, o lote nasceu nessa data, por exemplo, a gente sabe que dali 5 meses esses cordeiros vão estar saindo. Quer dizer, organizar a reprodução para ter cordeiro o tempo todo. Exato. Essa é a ideia. Exato. E aí, com os nossos índices zootécnicos históricos que a gente tem, a gente consegue colocar em cima quantos cordeiros nós vamos ter naquela época. Okay. E aí, consequentemente, a gente consegue colocar quanto de venda em dinheiro que vai entrar naquela época.
Para ter produto todo mês e não deixar tudo para um período só, igual todo mundo faz. Você vai ter uma no receita final do só em ano. determinado período do ano, né? Para Exatamente. você organizar o fluxo de caixa, né? Que você precisa ter dinheiro entrando todo mês. Porque a despesa todo mês está aí, né? Exato. E você também, se tem algumas despesas que às vezes você vai comprar milho em atacado, ou alguma coisa, você sabe a melhor época do ano para você fazer isso. Claro. Não só no preço do grão, mas também com o seu dinheiro, né? O fluxo que você vai fazer. Exatamente. E além disso, o cliente, né? Os nossos clientes, eles querem produto todos os meses. Claro. Exatamente. Não quer produto só no final do ano. Então, assim, verdade. para você ter uma recorrência de compra, você precisa ter produto sempre. E aí não tem como não fazer planejamento. Não Né? tem. É palavra de ordem, né? Uma coisa vai rodando atrás da outra, desculpa interromper, mas uma coisa vai rodando atrás da outra. Aí quando você vê, você está apagando um fogo aqui, para você ter outro fogo começando lá. Não E dá para ser bombeiro todo dia. não dá. Porque a ovelha, ela é a fábrica, né, que está Claro. produzindo. Então, principalmente o planejamento reprodutivo é essencial, assim, né, pra produzir. Exatamente. Por que ovinocultura na vida de vocês? Entre tantas outras opções, vocês acabaram de formar, 2 anos recém-formados, e decidiram entrar na ovinocultura. Qual foi a ideia da ovinocultura? Por que a opção pela atividade? Para mim, começou em 2018, lá com o Evandro e a Junaína, na Exalc, né? Junto com a Jamile, que teve um vídeo recente. Sim, tivemos a oportunidade de ir lá de visitá-la. E eles chamaram a gente para ir lá e eles ensinaram com tanto carinho pra gente que, se não fosse eles, não estaria para tocar. Quer dizer, despertou lá na universidade a paixão pela ovinocultura, E começou aí, lá. ao mesmo tempo, graças a Deus, deu a oportunidade de a gente estar comprando aqui, Uhum. né? E aí eu parei com meus pais, fomos pensar, ó, e aí, nós temos 10 hectares, o que a gente vai fazer? Boi é muito pequeno, não dá giro bom, café dá alguma coisa, mas não é aquilo também. Uhum. Também não gostava, né, da cultura, porque o ovino, né? Uhum. Falei, não, dá pra gente instalar uma ovinocultura aqui. E aí foi onde a gente começou a pensar nas instalações, pensar na compra dos animais, pensar na questão forrageira. E foi daí que começou. Então nós começamos em 2020 com 11 cabeças e fomos aumentando hoje para chegar aí nas 170 matrizes. É um rebanho aí de 320 animais, 328 animais que flutua, né? Ok. Com a mana caducando. Isso. Então, da minha parte, veio dessa história aí dentro da faculdade, né? Já aprendendo com o animal, facilidade de mexer. Uhum. E aí a Andresa... Como é que você fisgou ela para vir para cá? Como é que foi essa ideia? Ela veio, já tinha aqui rodando e ela gostava também, ela mexia na faculdade, né, Andresa? Mas pode contar até melhor. Então, eu sou formada na Universidade de Marília, lá na Unimar, né? Onde agradeço muito, né, aos professores de lá, a professora Letícia, a professora Isabela, aos USA lá do setor de ovinos, e a todo o setor de grandes animais, porque durante toda a universidade eu sempre fiz estágio lá, fui monitora e sempre estive lá no dia a dia. E lá a gente tinha muito contato com os ovinos, porque a gente tem um setor lá de forte. ovinos. Nós tivemos eu tive a oportunidade de visitar aqui há mais ou menos 2013, 2014, eu fui na Unimar, conheci o trabalho que você está fazendo lá. Tem uma estrutura assim, é uma universidade com estrutura excepcional, os professores também. E lá eu ficava na parte do setor de grandes animais. Então a gente fazia a parte clínica, a parte médico-veterinária mesmo. Mas a gente aprendia muito de sanidade, com a parte de verminose, a gente aprendia muito com isso. Então foi de lá que eu tive contato com os ovinos. Mas aí, no estágio curricular obrigatório, né, no final da faculdade, eu fiz lá em Piracicaba, que foi o estágio curricular na área de gestão do agronegócio. Okay. Não foi na Exalc, foi uma empresa de consultoria lá. Perfeito. E eu aprendi muito sobre gestão, aprendi muito sobre a parte de negócio mesmo, de você ficar sentado e ver por trás. Eu tinha a parte prática, mas eu não tinha essa parte de administração. E aí a gente se conheceu porque eu tinha uma amiga na minha sala que fazia estágio no Cipoc. Que ela foi para Piracicaba também para fazer estágio na Exalc. E aí a gente se conheceu, porque a gente saiu e se conheceu tudo junto, porque formou um grupo. E eu frequentava muito a Exalc. Como é que foi essa história? Foi a paixão primeiro? Foi aqui ou foi pela ovinocultura? Conta os bastidores aí. Na verdade,
primeiro foi a ovinocultura, né? Aí no meio do caminho ela apareceu e deu mais força. Aí deu mais força, né? Porque assim, a gente se conheceu por conta da ovinocultura. Se for ver. Aliás, várias histórias eu já tive a oportunidade de ver por essas visitas onde a ovinocultura uniu casais, né? Eu tenho a oportunidade de conhecer muitas histórias como essa aqui. É a mesma coisa aqui também. Foi coincidência. E aí eu terminei a faculdade, voltei para Marília, e meus pais têm um negócio que é com agricultura, meu irmão é engenheiro agrônomo também. Ok. E hoje em dia eles tocam um negócio lá, e eu estava lá. Só que a parte de agricultura, né? A parte animal, né? E aí deu certo eu não queria trabalhar fora, eu não gosto dessa ideia de ser registrado fora, assim. E deu certo de vir pra cá pra gente tocar. Mas legal. É que nem no dia a dia, por mais que a gente tenha relacionamento, no dia a dia é profissional. Claro, é uma parceria, É um um negócio, negócio. né? Uma sociedade. Claro. Isso é importante. E aí surgiu a oportunidade também de fazer um mestrado, né, em produção animal sustentável, Ótimo. que eu conheci por conta da ovinocultura, Perfeito. lá no Instituto de Zootecnia. Você está lá no IZ? Isso. Professor Ricardo? Com o professor Ricardo. Um abraço, professor Ricardo. Foi com a gente nas câmaras setoriais, aí foi conversando. Aí conversamos com também a Letícia de Buri, sim, amiga nossa. E aí ela deu o caminho que ela estava fazendo, ela deu o caminho, aí a Andresa viu a oportunidade e foi atrás. Porque a gente tem que sempre estar aprimorando, claro, né, sem os dúvida. conhecimentos. Nós vamos morrer aprendendo, né? Faz parte. E assim, a gente sai muito, por mais que a gente aprende, a gente ainda não tem experiência, né? A gente quer mais. E foi assim que aconteceu de combinar a ovinocultura. Eu já tinha uma base da faculdade, né? Por mais que a gente via grandes animais em geral, a gente via equino, via bovino, mas o ovino era muito forte lá. Então, assim, sempre teve esse viés aí. E deu certo nesse fator, tomara que aumente aí e vai embora. Vocês, embora você continua no mestrado, né? Você já saiu da academia, está aqui, mas vocês continuam com o pé lá dentro, né? Vocês têm uma ligação ainda muito forte com os professores, participando sempre de eventos, tendo a oportunidade de trocar ideia. Como é que vocês veem esse papel da academia no dia a dia operacional aqui da propriedade? Na verdade, isso aí o sistema aqui. Eu usei muito como base o que era feito lá na Exalc, né, no setor lá, que a gente tocava. Mas com algumas mudanças que eu vi que lá dava muito trabalho e que aqui, por causa do colaborador, da gente, a gente só dava simplificado. Perfeito. Mas a academia, ainda mais a universidade, ela está com uma pesquisa já em ovinos muito avançada. Já. E às vezes alguma coisa não chega no produtor, alguma coisa mais básica. Mas não quer dizer que é culpa da universidade, tá? Pode ser culpa do produtor que não vai atrás. Não procura também. Não procura. Verdade. Mas assim, sempre que você tiver vontade, você vai lá, eles estão abertos. Nossa, ia a gente lá visitar, a gente explicava o setor inteiro. Então, assim, é um pouco do produtor também ir procurar. Sair da zona de conforto e ir atrás. Isso, né? ir atrás. Eu fiz questão de fazer essa pergunta aqui para o casal, porque exatamente é a oportunidade que a Expedição Bem Brasil tem de visitar todos os elos da cadeia produtiva, e as instituições de ensino têm sido um desses elos. E com trabalhos fantásticos, com profissionais de excepcional qualidade, que tem muita vontade de fazer extensão, mas obviamente precisa fazer o que o Matheus está comentando aqui. Ter a iniciativa do produtor de buscar essa demanda, porque a universidade não tem condição de sair batendo a porta de todo mundo oferecendo esse serviço. Quer dizer, tem que ter essa via de ligação, né? E a universidade, principalmente a Exalc lá, ela tem semana da ovinocultura, ela tem ciclo de palestras. Você pode ir, combina com o professor ou com a Jamile lá que está à frente, combina com eles, vai lá fazer a visita, eles estão sempre abertos lá. Na época eu estava lá, a gente sempre abria as portas. Recebendo sempre pessoas. E também aqui também, se quiser ver a parte mais de produção, prática, pode vir aqui também, a gente tá sempre aberto aí. E essa aí é o dia a dia da ovinocultura, né? Nós temos que, como ainda é uma cadeia que não é super organizada, nós temos que estar sempre juntos, sempre se unindo, conversando, comunicando para a gente seguir em frente com essa cadeia. Para a gente fechar essa nossa conversa e para continuar visitando aqui a estância, como é que você vê o papel do associativismo na ovinocultura? Olha, é legal essa pergunta, porque eu nunca senti o associativismo. Porque aqui eu me sinto sozinho aqui na minha produção. Aqui na região, mesmo que a gente busca, a gente está sempre aqui na região, nós somos referência nisso, na produção. A gente não vê da pessoa querer ajudar, até vizinhos aqui, cada um tem o seu trator, cada um tem a sua coisa, a gente não tem uma coisa conjunta. Entendi.
até você estava falando sobre lá na sua região, eu fiquei até vislumbrado, porque, nossa, eu fico imaginando nossa, eu não consigo nem falar a vantagem que isso traz. Sim, com certeza. Para qualquer produtor, pode ser grande ou pequeno. Claro, com certeza. É redução de custo, é um apoio que às vezes você precisa algum dia, de trator, se o trator quebrou, você precisa fazer aquilo lá naquela hora, é alguma troca de experiência. Nossa, lá já aconteceu isso comigo. Você faz isso que dá certo. Então, eu acho que o associativismo, o cooperativismo, ainda mais para os ovinos, né, claro, é fundamental. Ainda mais, por exemplo, que a característica do rebanho ovino do Brasil é ter 40, 50 cabeças, rebanho pequeno. Sim. Então, o cara que tem 40, 50 cabeças, no ano, se ele estiver fazendo intensivo, ele vai fazer ali 80, 90 cordeiros. Bem intensivo. 80, 90 cordeiros, você não consegue entrar num ciclo de frigorífico, às vezes. Então, você precisa se juntar com outros. Tem que estar unido para conseguir fazer esse mercado. Né? E, além disso, você está unido para você comprar produtos, comprar remédios, um preço atacado, um preço menor, comprar insumos em geral, né? Impressionante. Então, eu nunca senti, por isso que eu falo, eu acho, eu não tenho certeza, né? Mas eu acho que o associativismo seria unir forças, né? Muito importante, unir forças seria muito importante para a gente, ainda mais aqui na nossa região, e não só para a ovinocultura em geral. Uma ferramenta aí de alavancar efetivamente a atividade. Sim, né? Ter a associação unida, uma associação forte que está vendo toda a cadeia, então é genética e produção. Tem que ter uma associação que visa todos os produtores, claro, de ovinos e caprinos, não é só raça, não é só corte. Com certeza. É todo mundo, porque se todo mundo conseguir se unir... E tem muito interesse que são comuns a eles todos, né? A todos, exatamente. Catitu fora da manada é comida de onça, companheiros. Junta força que a coisa acontece. E por falar em onça, tem onça aqui, né? Tem onça, a gente aqui a gente tá no fundo, então não tem estrada que passa aqui na frente nem nada, a gente tá no final da estrada. E é mata em volta. Então, se a gente não colocar choque em volta do barracão, não tiver piquê de choque também, a oncinha vem, ela já andou aqui. Já rodeou por aqui. Seu pai já topou com ela frente a frente aí, né? Com ela, dá um medo do caramba. E o que segurou, que evitou dela subir e entrar nas instalações foi o choque em volta. Então, e não só isso, o bom da gente estar no fundo é que não tem problema com o cachorro do vizinho. Sim, claro. Mas assim, tem que tomar cuidado, porque isso aí. E ó, a bichinha não. E elas estão rodeando aqui. Seu pai, aliás, mostrava pra gente há pouco tempo aqui um vídeo, uma onça com 2 filhotes já rodando aqui a região, aqui já está, né, presente aqui. É o habitat dela natural, tem muita mata no entorno aqui. Né? E o bom que dessa mata é que ela vem aqui, dá uma olhada, tomou um choque, ela vai embora, todo mundo deixa ela quieta, ela vai comer outra coisa pro outro lado. Bom, vamos continuar conhecendo um pouco mais desse trabalho Estância Conquista aqui no município de Mococa, no estado de São Paulo. Vamos lá, porque tem muita coisa para conhecer na visita de hoje. Etapa Sudeste, estado de São Paulo, da Expedição Bia Brasil. Em terras paulistas, a expedição conta com patrocínio de cachaça Tropicana, produzida pelo meu amigo Leonardo Abrantes, de Malacacheta, Minas Gerais. Uma cachaça de excepcional qualidade, produzida artesanalmente, atendendo a todas as normas, regras e requisitos do Ministério da Agricultura e da Vigilância Sanitária. A produção de cana-de-açúcar, com todas as práticas culturais agronômicas adequadas, manejo de solo, controle de pragas e doenças, adubação e, principalmente, a colheita no ponto certo para garantir a matéria-prima para a qualidade da cachaça Tropicana. Toda a estrutura do alambique, permitindo a moagem, a filtragem do caldo e a fermentação com a utilização de fermentos naturais. A destilação em alambiques de cobre, aquecidos a vapor, permitindo um ambiente isento de fumaça, garantindo não só a qualidade da cachaça Tropicana, mas um ambiente adequado para todos os colaboradores que lá trabalham. Todo o destino dos resíduos da produção da cachaça Tropicana reutilizados na propriedade, garantindo assim o atendimento às normas ambientais e sustentabilidade da cachaça Tropicana. E o mais importante, o envelhecimento da cachaça Tropicana em barris de Imburana, de Jequitibá, de Bálsamo e de Carvalho Europeu. Eu vou degustando a minha cachaça Tropicana aqui e se você quiser pedir a sua aí, entrega na sua residência. Peça a sua já. Vamos fazer um brinde aqui à ovinocultura e à caprinocultura com a cachaça Tropicana. Obrigado, Léo, pelo apoio à Expedição Bia Brasil na etapa Sudeste no estado de São Paulo. Cachaça Tropicana, peça já a sua. Forte abraço.
Matheus, planejamento alimentar, dentro da sua estratégia aqui, um sistema de produção semi-intensivo, parto dos animais a pasto, nós tivemos a oportunidade já de ver as fêmeas aqui nos piquetes, você organizou corredores com cerca elétrica, tem a produção também do sorgo fazendo a silagem de milho, mas você não dispensou também a formação de uma capineira. Não. Você falava com a gente, inclusive, que a capineira tem tido uma boa produtividade e um bom resultado aqui, né? Com certeza. Isso aqui é fundamental para qualquer fazenda produtora de ruminante, não é só ovino não, é qualquer ruminante. Isso aqui é baixo custo, ele rende muito. Isso aqui, essa última aqui, ela chegou a dar no ano passado 96 toneladas por hectare. Em que área? Aí, por hectare. 96 toneladas por hectare. Por hectare. Então, isso significa que o seu banco, a sua segurança, eu falo que é o seguro nosso. Com certeza. É isso aqui. Isso aqui você pode fazer a seca que for. Você faz 3 cortes num ano, sem sila, você vai ter toneladas e toneladas de capim para tratar das ovelhas. Mesmo que tá tudo seco. Você tem, tá lá guardado, você tem ele guardado. Né? Isso aqui é estratégico. E ó, não é 50 hectares isso aqui não. Você precisa disso aqui, é 6 mil, 3 mil metros, 6 mil, dependendo do rebanho. É pouca área que você usa. Até para quem está acompanhando a gente nessa visita que nós estamos fazendo aqui hoje na Estância Conquista, um rebanho de aproximadamente já 200 animais, passando um pouco de 200 animais, com uma área de 6 mil metros quadrados de capineira, além obviamente da pastagem, mas 6 mil metros tem sido suficiente para você no período seco sobrar. Sobrar. Não é para passar apertado não, é para sobrar. A ideia é essa. É realmente o produtor entender a necessidade de fazer uma capineira. E isso aqui é tão baixo custo, você vai ter um custo maior só para gradear e fazer as coisas. A implantação, efetivamente. Né? O resto, o esterco que você usou, que você tirou do barracão, você aduba isso aqui. Isso aqui cresce com a vontade. Responde muito a adubação orgânica. Não, se fizer irrigação nisso aqui, então, você não dá conta de cortar. É verdade. Falando aí da produção da silagem, né? Muitos produtores têm a dificuldade de fazer a silagem do capiaçu em função do ponto de corte, da umidade, da armazenagem e tal. Que detalhes ou que segredos você pode passar para quem está nos acompanhando aqui, né, na produção da silagem? Que experiência você conseguiu ter que você podia passar para quem nos acompanha aqui? A silagem do capim, né? Aqui no caso é o camerum, não é o capiaçu. Mas ele é pela altura, ou matéria seca. Ok. Quando você não sabe fazer matéria seca se faz muito simples no micro-ondas, você consegue fazer, para chegar aí nos seus 30, 35% de matéria seca. Isso se traduz numa altura de mais ou menos 3 a 4 metros. Eu gosto de cortar ele a 3 a 4 metros. Tá. Ele já está com as folhas. A dica agronômica produtor, as folhas do bacheiro, que são essas daqui, ó, já estão secas. Nesse caso ainda não está seca. Tá ok. Então essas folhas do bacheiro elas vão estar secas. Tá okay. Aí você vai estar num ponto muito bom de cortar. Outra dica. Você começou a derrubar ele ou cortar na picadora de trator. Você está vendo que está saindo água, para o que você está fazendo, não está certo. Isso aqui não sai água na época quando certa. Ele está no momento adequado de corte. De ensilagem não, ele pode sair água se for dar ele fresco, aí não tem problema. Aí, o que eu faço? Quando ele está com muita água, eu corto e deixo secar. Ok. Deixa lá 1 ou 2 dias, ele seca, aí você pode picar e ensilar sem problema. Perfeito. Mas eu costumo aqui fazer já no ponto certo. Essa capineira, a gente fez a silagem dela em abril. Aí tivemos um período de seca, né? Então agora ela já está chegando, quase chegando no seu segundo corte aí desse ano. Pois é, nós estamos em dezembro, em abril você fez, foi o último corte que você deu nela. Isso. Né? Fez a silagem, e agora qual que é a previsão? O corte agora, o próximo corte? Vai ser ali para março, maio. Não, março, abril de novo, vai estar dando o terceiro corte. Já fazendo mais um corte nela. Essa capineira, ela foi feita 2 cortes só nela, desde a implantação. Ok. A outra que a gente tem lá já foi feito mais de 7 cortes, 8 cortes. E você tem conseguido com isso aí uma boa aceitação dos animais em relação a essa qualidade da silagem, né? Muitas vezes o produtor também, por não acertar o ponto da silagem, às vezes comenta que a qualidade da silagem não ficou adequada, que os animais ficou fedida, não come. O que você fala disso? Tem gente que usa, quando está muito úmido, eles usam alguma coisa para diminuir a matéria seca. Aumentar a matéria seca, né? Diminuir o teor de água. Eles jogam quirela, já fica até uma silagem mais completa. Eles jogam fubá, casquinha de soja, tanto faz. O que eu faço? Eu colho na época certa, se não está na época certa, eu deixo ele secar. E eu uso inoculante. Isso aí é fundamental. Você tem que usar o inoculante. Você vai fazer silagem, não importa se é de milho, se é de sorgo, se é de capim.
Tem que usar inoculante. E inoculante específico para aquela espécie, O ideal. aquela grama que você está utilizando. O né? ideal seria. Pra falar a verdade, eu uso aqui o que sobrou da época do milho. Uhum. Não é o ideal para capim. Ok. Você tem que fazer a escolha certa. A gente usa aqui porque o pote é R$150. Eu usei metade, eu não vou comprar outro pote. Tem que usar, tá aí disponível. E dá muito certo. A silagem ela fica cheirosa, os animais comem tudo. Importante também da silagem, igual a gente já falou do volumoso, fino, partícula pequena. Fina. Não queira fazer partícula grande, primeiro, que você vai ter problema no processo de ensilagem. Tá. E segundo, que aí os animais vão querer dar uma refugada. Você já tem feito a silagem aqui e já tem, você tem aqui a ensacadeira, você já ensaca direto ou você faz ela primeiro, né, um silo de superfície e depois ensaca? Como é que aqui a gente trabalha, é bem intenso, é uma semana de muito serviço, mas a gente faz ele já ensacado. Tá? O ensaque, ele dá muito mais trabalho do que no chão, porém eu tenho quase zero de perda. A perda é mínima. Você abre aquilo que precisa usar, né, efetivamente, né? E além disso, eu facilito para o colaborador, porque eu sei quantos quilos tem um saco, de média. Você sabe quanto que ele vai ter que usar naquele dia. Acabou. Facilita. Fica muito fácil. O que não pode é faltar comida, né? Não, esse não dá, ovino, né? já não tem um rumen muito grande, igual vaca, que come muita coisa. Então, se ainda você tem que dar o mínimo, que é volumoso pro bicho. O bicho tem que comer. Se faltar, perdeu a produção. Planejamento alimentar e especial planejamento forrageiro. Nós estamos aqui na Extensa Conquista com o engenheiro agrônomo Matheus, discutindo aqui exatamente a estratégia da produção de volumosos. Pastagem, silagem de sorgo e aqui a silagem de capineira, né, utilizando aqui várias estratégias importantes. Não faltar alimento de qualidade e em quantidade o ano todo. Exatamente. Vamos conhecer um pouco mais desse trabalho aqui na Extensa Conquista. Então aqui nós estamos numa outra área da fazenda, tá? Que é a compostagem. Nós fizemos uma estrutura um pouco mais reforçada, que é para durar mais anos, mas não precisa ser tão bem feita assim, pode ser uma coisa mais simples. Qual que é a função disso aqui? Isso aqui é animal morto, animal que morreu, é cordeiro que nasceu morto, é tudo que tem em qualquer propriedade. Em vez da gente deixar céu aberto no pasto, ou ficar cavando buraco para enterrar, a gente coloca aqui nessa compostagem. Elas são essas salas. O fundo delas são cimentado, então evita de ter infiltração por lençol freático. A gente faz o quê? A gente coloca o animal morto e a gente coloca esterco e palha, pode ser resto de coxo, pode ser capim cortado, o que for. E joga água em cima. E isso vai compostando. Isso evita na fazenda urubu, evita doenças, evita mau cheiro. Então é uma solução muito boa para você não ter problema dessas questões. E além disso, no final de 180 dias, da última vez que você colocou, você pode jogar na sua capineira. Você fez ela estrategicamente localizada aqui, a capineira está logo acima. Para ficar aqui. Fácil de jogar. Quer dizer, uma vez estando liberada, já passou o tempo ideal aqui da compostagem, já vai direto aí para a capineira. Isso, então aí vira uma economia circular, né? Porque o animal que está lá, ele está comendo, aí o esterco dele junto com o resto do coxo vai decompor ele, e aqui isso aqui tudo volta para a capineira. É importante a gente falar que isso aqui não pode ir para o pasto. Claro. Tá? Isso aqui é só para alimentação indireta que a gente chama. O que é alimentação direta? É que você corta e fornece no coxo. Então, no caso, capineira, ou numa área de plantio de milho, sorgo, o que seja. Mas não pode ir diretamente no pasto. Com isso aqui, você reduz doenças na fazenda, tá? Que podem estar acometendo os animais que têm contato com outros animais mortos. Além de ficar um ambiente mais agradável, claro, né? E além também ajudar o colaborador, porque aqui, se gastar 10 minutos para ele enterrar, é muito. Né? Quando que para cavar um buraco, ele às vezes gasta 1 hora. Dependendo do tamanho do animal, é pior ainda. E da quantidade de animais também. Né? Quer dizer, o ideal é não morrer nenhum, mas obviamente que dentro do processo sempre tem, né, por alguma razão, alguma perda. Né? Exatamente. Isso é fundamental. Você mostra pra gente, inclusive, essa que você está posicionada aí, é uma que está em fase de decomposição, mas já tem uma fechada aqui. Tem uma fechada, isso. Então essa daqui ela já está fechada há 160 dias, estamos aguardando aí mais 20 dias para a gente estar jogando, voltando ela para os piquetes. Desculpa, para a capineira. A gente percebe que já é uma palhada seca, né? Começa a ter toda uma característica dela já. Você pode pegar a mão, né, feita, né? Você pode pegar a mão, não tem.
e é só um ou outro osso que fica, que são os ossos mais duros. Mesmo assim, eles estão secos, estão fracos. Isso aqui você joga você joga no capim, vai decompor rapidinho. Some. Inclusive o detalhe, né? A gente está aqui vendo, não tem presença de mosca, não tem mau cheiro, né? Nós estamos num ambiente, né, tranquilo, fazendo o papel da composteira. Aliás, diga de passagem, uma tecnologia da Embrapa, né? Você falava pra gente que você buscou, inclusive, essa informação em material da Embrapa, né? Foi. Eu achei na internet, Embrapa, compostagem ovinos. É um documento deles, que eles ensinam certinho como fazer. Aqui a gente coloca as madeiras para você ir subindo, dando apoio. Ok. Depois você coloca o animal, você joga a palha, joga a água, eles ensinam certinho lá nesse documento. E é super funcional. É fácil, barato de fazer. Você não precisa disso aqui, não. Você pode usar pallet em volta, resto de metal que tem, a lona. Você pode fazer. E dá muito certo em qualquer propriedade. Então, estou vendo mais detalhes aqui. Estância Conquista, sustentabilidade, trabalhando a proteção do meio ambiente e produção com qualidade de cordeiros na propriedade. Então aqui é onde a gente faz o ensacamento da silagem do capim, tá? Além disso também, quando a gente vai fornecer fresco, a gente faz também aqui. Como é que funciona? Aqui nós fizemos num ponto estratégico, tá? A capineira lá embaixo é uma das, e nós temos a capineira também para o lado de cima, pertinho para a gente ver, para facilitar o trabalho. Certo? Aí, como é que funciona? O trator vem, ele traz aqui o capim, o trator passa aqui no meio, então já foi feito o largo para ele fazer esse movimento. Então a gente vem, deixa o trator aqui, descarrega, o trator segue para ir pegar outra bandeira enquanto aqui está produzindo. Aí o que a gente faz? Pega esse capim, a gente vai picar ele primeiro, na picadora aqui. Essa picadora, eu vou falar de novo, tá na menor regulagem possível. Picado para ovino tem que ser pequeno, ok? Pica ela já cai direto na ensacadora, dentro da ensacadora. Aqui vai ter o saco, a ensacadora é a gasolina. Ele vai encher aqui, bate a bandeja, o saco sai, pronto. Daqui, a gente já tá com a carreta estacionada aqui embaixo. Então daqui fica uma pessoa já jogando dentro da carreta. Okay. Jogou dentro da carreta, encheu a carreta, a gente para, segue para dentro do curral nosso barracão, até o depósito onde vai ser guardado esse silo. Então tem que sempre pensar quando for fazer em algo dinâmico, algo cíclico, claro, para não ter um fluxo, na verdade, para não ter problema de você tá com o capim ali, mas tem sacaria também e aí você fica travado. Então aqui, se a gente colocar 5 pessoas para fazer, trabalha o dia inteirinho sem uma encontrar com a outra. E sem parar também. E com a produtividade interessante, né? Porque você otimiza o tempo, né? Com essa dinâmica, com espaço adequado, descarregando, já picando o material, ensacando, armazenando, quer dizer, você tem uma dinâmica, uma produtividade. Eficiência operacional, boa, né? Isso aí chama. Fundamental, Fundamental. Né? Nós estamos vendo a estratégia da produção de volumosos com os equipamentos e a estrutura adequada para que haja eficiência na produção com otimização do tempo aqui na propriedade. Bom, Matheus, aqui a gente mostra o que nós estávamos conversando há pouco, né? As fêmeas já totalmente adaptadas ao manejo. Você estava agora soltando aqui as fêmeas que estavam a pasto para retornar aí, né, para as instalações. E uma fêmea parida no pasto, né? Estão vendo a fêmea, parida de uma fêmea, diga-se de passagem. Olha que beleza. E boa habilidade materna, né? Tá aí ela cheirando, já buscando o animal e ficou para trás, e você tá levando agora pro curral. Exatamente. Então, às vezes acontece, alguma que não tá separada para parir, ela vem e pare no pasto. Graças a Deus nunca tivemos problema. As ovelhas aqui, elas estão com habilidade materna, elas não vão com as outras, elas ficam com a cria. Okay? E aí fica só da gente ter atenção na hora que tem o animal berrando no fundo, o animal ficou separado, sempre tem algum cordeiro para trás. E aí nasce um cordeiro, tá até pesado, deve estar com uns 4 quilos, 4,5 kg. Pesado e já, ó, todo já firme, né? Todo firme já. Sequinho. Olha lá, mamando até. Nossa, isso que a gente quer. A oportunidade de ver os animais totalmente adaptados à pasto, com a fêmea com boa habilidade materna, a produção de uma boa cordeira, uma fêmea nascida aqui. E nós tivemos a oportunidade de presenciar esse trabalho aqui na Estância Conquista, no município de Mococa. Então aqui na parte de planejamento, a gente tem algumas questões, tá? Primeiro a gente tem a mapa dos piquetes. Isso aqui serve para a gente saber onde as ovelhas estão, para onde a gente vai levar elas, qual piquete adubar, qual piquete precisa ser roçado, qual piquete precisa ser cuidado, vamos colocar assim.
Além disso, a gente tem também todo o nosso ciclo produtivo, a gente está sempre olhando, sempre pensando nele, mostrando para as pessoas também que vêm visitar, e para a gente estar lembrando do que tem que ser feito em cada manejo. Além do calendário que a gente tem também, colocando cada manejo nela. E aqui a gente tem o nosso pipeline, que seria o nosso fluxo de ideias, de pensamentos, né? Então a gente tem algumas coisas a fazer, alguns projetos que já estão em andamento, e alguns fazem conclusão. Isso aqui é novo, então não tem nenhum concluído ainda. Uhum. E aqui a gente coloca, a gente senta um dia não, uma tarde, e começa a colocar o que a gente está precisando, o que vai melhorar a produção, o que a gente está pensando, e a gente começa a colocar nesses post-it, e vamos colocando o que a gente tem que fazer, tudo com data, e se isso está caminhando. Então, isso aqui é bom no planejamento estratégico para a propriedade. Porque aí você pega um dia, você olha para aquilo, pensa, chama o colaborador, chama quem está perto de você, tem ideias, fala como que a gente vai fazer essas ideias, resume isso num tema. Vou dar um exemplo. A gente tem aqui projetar e orçar o tronco. Então aqui, ó, vou pegar aqui para a gente ver. Projetar e orçar o tronco. Então a gente tem até dia 20/12 para a gente fazer isso aqui. Ok. E aí com isso a gente vai dando andamento. Depois que a gente fez isso, a gente tem o próximo, que seria compra de material e construção. E a gente vai colocando datas e vamos executando e vamos levando isso aqui para frente. Efetivamente o planejamento, né? Efetivamente. Usando o nosso mineirismo, onde que eu estou, para onde que eu vou, né? Quer dizer, você tem uma visão de futuro e principalmente dentro de uma estratégia, como você colocava, né? Porque você tem que ter a ideia que se eu fizer essas coisas aqui, eu vou ter um resultado lá na frente. Claro. Pode ser um resultado de aumento de faturamento, pode ser um resultado de melhoria da eficiência, que também aumenta o faturamento. Então sempre a gente tem que estar sempre olhando para o futuro. Não adianta você só estar aqui agora, produzindo aqui, apagando fogo aqui, sendo que você não está vendo o futuro, você não sabe, alguma coisa pode acontecer no futuro, alguma ameaça que pode acontecer, alguma oportunidade que pode surgir. Se você não planeja, você não sabe onde você vai chegar, nem quando. Definir prioridades também, né? Quer dizer, é importante isso, dentro daquilo que você está planejando, aquilo que você está vislumbrando, o que é prioridade e de que forma que você vai trabalhar elencar essas prioridades. E aonde você vai alocar os seus recursos, né? Não só o caixa do mês, o fluxo, mas também o que sobra, onde você vai estar colocando para te gerar lá na frente um retorno maior. Perfeito. Então, vendo aqui detalhes do planejamento sendo feito aqui no dia a dia da Estância Conquista, com o planejamento simples, dos piquetes, com o planejamento aqui também de toda a parte sanitária do rebanho, o planejamento de atividades no dia a dia. Exato. A palavra planejamento está aqui intrínseca no dia a dia, faz parte do vocabulário. Né? Faz parte. E é o mais simples, é o que menos custa fazer, é o mais barato, é de graça praticamente. É verdade. Só que quase ninguém faz. E que traz resultados. É a diferença muitas vezes do sucesso e do fracasso. E do fracasso, né? Exatamente. Detalhes aqui do trabalho da Estância Conquista. Bom, final de tarde, pavilhão cheio, né? Bonito de a gente ver aqui os animais, como você falava com a gente, a dinâmica, né, que vocês têm utilizado aqui, do nosso lado direito, os animais que estão nos diversos lotes aqui de confinamento, tanto fêmeas e machos, idades separadas por tamanho, idades diferentes. Do lado de cá, as matrizes que acabaram de vir do pasto. Isso. Ovelhas que estão em monta ou em gestação, e no final do pavilhão as ovelhas paridas. Manejo simples, eficiente, instalações funcionais que te permitem esse manejo e vocês dois praticamente tocando toda a atividade. Exatamente. Né? Exatamente isso, é isso que a gente busca. A gente tem que estar sempre trabalhando para deixar o negócio fácil, o negócio eficiente. Por mais que tenha algumas dificuldades, o dia a dia ele tem que ser fluido, tem que ser um fluxo, né? E se a gente fizer formas que atrapalham esse fluxo, vai ficando cada vez mais difícil de produzir. E não só isso, a gente pensa também no colaborador que está com a gente. Claro. Então a gente faz o processo aqui como se fosse para a gente, mas para o colaborador que também está desfrutando aí desse fluxo, né? Dessa fluidez, né? Que seria cuidar dos animais. Bom, eu tive a oportunidade de passar o dia todo hoje aqui na Estância Conquista, conversando com dois jovens, uma médica veterinária, um agrônomo recém-formados, formaram agora em 2022, 2 anos de formado apenas, e já encarando aqui uma atividade, um empreendedorismo, né, desenvolvendo a atividade aqui. Falando em empreendedorismo, falando de vocês na atividade, a ovinocultura veio para ficar na vida de vocês? Veio para ficar, é uma atividade muito boa, ainda mais quando você consegue uma escala maior. Além disso, ela ensina muita coisa, ensina você a ter paciência, porque esses animais às vezes fogem, às vezes
ensina também uma coisa que a faculdade me ensinou, que foi a parte financeira, então, de empreender. Claro. Então ela ensinou a gente a gestão de pessoas, e a gente só consegue ver horizonte bom na ovinocultura. Porque para expandir é só a gente ter um pouco mais de área de pastagem, a gente consegue aumentar a ovelha, consequentemente aumentar o faturamento, que a gente tem essa ideia a longo prazo aí de chegar nas 2.000 cabeças até 2032, e uma meta mais curto prazo é 210 matrizes, hoje nós estamos com 170, para a gente estar tendo um giro maior aqui a curto prazo, então esse até ano que vem, a gente está desfrutando mais da atividade. Beleza, como é que tá o desafio aí de encarar junto com o Matheus aí, né, o dia a dia, de estar aqui agarrado o dia inteiro, né, literalmente morando na atividade, né, e desafio, né, sair da universidade. Vocês se viram nesse momento que vocês estão hoje, depois de sair da faculdade e já encarar isso aqui? Como é que foi isso? Então, está sendo um desafio, né? Nada é tão fácil assim, ainda mais depois de formado, que você sai e tem um mundo inteiro lá fora para vivenciar. Mas eu sempre tive essa ideia, esse gosto de ter o próprio negócio. Eu fui criada em uma família de pessoas autônomas, então eles sempre produziram seu próprio faturamento, seu próprio rendimento. Então eu gosto dessa ideia. Fiz estágio com gestão do agronegócio no final da faculdade, para já ingressar nessa área. E aí deu certo da gente ter um negócio junto. Então é muito proveitoso. Quando você trabalha no seu negócio, você trabalha pelos seus sonhos. Quando você trabalha em uma outra empresa, você acaba trabalhando pelos sonhos de outra pessoa. Verdade. Então a gente pensa nisso. No começo é muito difícil, porque a gente está aprendendo, a gente apanha muito, né? Mas é algo que vai fluindo, você vai aprendendo, e vai crescendo, vai evoluindo. Então, para mim, está sendo ótimo, a gente quer continuar assim, tocando o negócio. Como é que é esse desafio dos dois aqui? Quem é mais bravo que quem? Como é que é o dia a dia aqui do funcionário? Quem tem mais paciência que quem? Eu choreira de quem? Eu sou o que tem mais paciência para falar com as pessoas, para negociar, e ela já é mais de botar o negócio para fazer. Eu sou mais de operação, eu não sou muito essa parte comercial, de lidar com as pessoas, eu gosto mais de ficar por trás, né, vendo outras coisas assim, com relação à produção mesmo. Mas a gente convive o dia todo junto, né, sempre junto, porque você trabalha junto. Sim. E acaba acostumando, só que assim, existe uma grande coisa que é importante, principalmente para os produtores, que é diferenciar a sua vida pessoal da vida profissional. E a conta bancária também. E a conta bancária e financeira também. Porque senão a gente acaba ficando sempre no serviço. Isso acaba ficando muito maçante. Então, horário de lazer é horário de lazer, horário de serviço é horário de serviço. Apesar de você estar morando dentro do serviço. Mas tem que ter essa oportunidade realmente de ter também uma vida, né? De conviver, de fazer, vivendo da atividade, mas também usufruindo daquilo que a atividade oferece. Né? Querendo ou não, é um trabalho, né? É um trabalho. Não é... A nossa vida não é para ovelha, né? Por mais que no começo às vezes é. Não é, a gente não vive para as ovelhas. As ovelhas que vivem para a gente. Então isso é um trabalho nosso. Então a gente tem que ter o nosso tempo também para sair. Temos que ter, e tudo isso você vai montando um sistema com o tempo, você vai conseguindo organizar, ter liberdade e tudo mais. Mas a gente teve a oportunidade aqui nessa convivência do dia de hoje de ver muita dedicação, muito carinho, muito esforço de ver a ovinocultura acontecer. Eu queria dar os parabéns a vocês aqui pelo que a gente está vendo, né, essa vontade de fazer acontecer. Eu falo que eu nunca saio igual eu chego de uma visita que eu faço pela Expedição Via Brasil, porque além de sempre aprendermos, a gente sempre sai com bateria recarregada. Por ver o entusiasmo, o interesse das pessoas em ver acontecer, de ver a ovinocultura realmente desenvolver. Né? Parabéns pelo trabalho que vocês vêm desenvolvendo. Eu espero ter a oportunidade de retornar aqui numa segunda parte aí da expedição, né, e de ver esse sonho de vocês sendo ampliado ainda mais aí dentro da atividade. A gente queria também agradecer a visita. Um prazer. Não é só a visita que ele vem e faz pergunta, nada. Nós vamos trocando experiência. Ele já deu umas ideias aqui muito boas pra gente, que nós vamos tocar. A ideia da água sanitária para fazer a limpeza, a ideia que você falou da casinha do frigorífico, a ideia da cal, já foram coisas que abriram a nossa cabeça. E nós vamos sempre estar conversando, porque nós vamos fazer o ovinocultura virar famosa no Brasil. Se Deus quiser, né? E a gente espera isso, ver a ovinocultura cada vez mais pujante, com pessoas que efetivamente querem fazer do negócio um negócio rentável, mas uma paixão com o dinheiro do bolso, que é o principal. Nós vamos ficando por aqui nessa visita inspiradora, aqui na Estância Conquista, município de Mococa, no estado de São Paulo. Eu queria pedir a vocês, sempre que a gente tem a oportunidade de estar numa propriedade, de conhecer as pessoas, de estar, né, trabalhando
o dia a dia, que vocês deixassem uma mensagem para quem acompanha a Expedição Bear Brasil, sejam criadores ou apreciadores da atividade. Vixe, vamos lá, essa aí foi de surpresa. Essa é a ideia. Tá, você que vai começar, vamos começar assim, qualquer coisa você complementa. Você tem que pensar muito bem onde você quer entrar, porque para ovinocultura não é igual ao gado de corte, que você larga os animais, depois você vai vir. Você tem que estar todo dia aqui, tá? Tem que estar... E aí você tem que ter uma certa força de vontade, porque tem dia que animal morre, animal escapa, tem dia que você tem problema com o funcionário, tem dia que chove, tem dia que... E o ovino, ele é muito sensível. Sim. Então, se você descuidar de qualquer coisinha, falta comida ou ele acaba tendo uma bicheira. Então, assim, você tem que se dedicar bastante para o animal, no começo. Para você ter conhecimento, para você passar isso para alguém, cuidar para você, se você quer ter mais liberdade. Claro. Então, para quem está entrando, tem que pensar muito bem nisso. Para quem já está no meio e quer melhorar, você tem acesso a diversos órgãos públicos que podem te ensinar não só a criação de ovinos, mas também pode ensinar a parte de finanças, que o produtor peca muito nisso. Sim. Parte de finanças, parte de administração, vendas. Então, você buscar mais isso. A melhoria é buscar essa... E aí, igual o Luciano falou pra gente aqui, tem muito associativismo por aí. Sim. Aqui a gente ainda é muito sozinho, a gente não conseguiu abrir para estar. E isso aí é fundamental para você estar ganhando mercado, para você estar reduzindo custo. Foi uma das coisas também muito boa. E é uma coisa que você tem que estudar se tem isso na sua região. Claro. E tentar fazer o máximo que você consegue você mesmo, para não depender de terceiros, e para você conhecer os animais cada vez mais. Você vê o animal, você saber o que ele tem, saber o que você precisa ajeitar aqui e ali, e você tem muito lugar para você buscar isso. Então, para quem vai começar ou já está no meio, dá para você começar muito bem, e dá para quem já está no meio melhorar o que tem. É o que a gente busca aqui, a gente está sempre tentando melhorar o que a gente tem. Andresa? Então, eu penso que quem já está no meio, né, sabe dos desafios, porém eu acho que é algo que, assim, vai desenvolver cada vez mais, e a gente tem que acreditar, porque no momento, como não tem muito desenvolvimento, no momento a gente fica meio assim, né, meio desanimado. Mas tem que se animar, tem que produzir, tem que melhorar cada vez mais. São animais de fácil manejo. Então, assim, em pequenas áreas você consegue produzir bastante, tem uma boa rentabilidade. E é isso. Eu acho que, assim, é algo que tem que incentivar a cadeia. O seu trabalho é muito importante. Obrigado. O que vocês estão fazendo, assim, é essencial. E eu admiro essa coragem de você fazer isso. Isso é muito importante e desenvolve muito a cadeia. Então, a gente tem que incentivar mais produtores, mais pessoas a desenvolver essa parte que não é tão desenvolvida. Quem quiser conhecer o trabalho de vocês, quiser fazer contato aqui na Estância Conquista, qual é o contato, o Instagram, o telefone? Você pode pesquisar Estância Conquista no Google, vai aparecer lá. Tem meu número, tem o local. No Instagram é Estância Conquista 2020. Ok. Pode seguir, manda mensagem, quem está respondendo. E no Facebook também é só escrever Estância Conquista. Você acha, ela tem a carinha de um carneirinho, bem fácil de achar. Nós somos referência aí na região. Pode vir visitar, marca um horário, vem ver animal, vem só conhecer, não tem problema nenhum, vem fazer pergunta. A gente está sempre aberto aqui, nós queremos conhecer mais gente. Você que acompanha a Expedição Bear Brasil, segue os links de contato aqui, Estância Conquista, para você entrar, seguir, acompanhar e ver os trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui no município de Mococa, no estado de São Paulo. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela oportunidade, forte abraço, sucesso. Obrigado pela oportunidade. E você que acompanha a Expedição Bear Brasil, nos siga no Instagram, no Facebook, para você ver o dia a dia, aonde estamos, para onde estamos indo. E você que quer ver o vídeo completo, para ver os detalhes dessa visita, canal do YouTube, os vídeos estão lá com muita informação, para que você aprenda cada vez mais e principalmente trazer a ovinocultura, a caprinocultura cada vez mais eficiente. Forte abraço, até a próxima.